Então, antes da gente sair ouvindo um monte de pá que o povo vomita, dá uma olhadinha na vida para ver se bate com a realidade. Antes de você ficar louco, querendo ser rico, bater a riqueza, sabe? Antes de você pirar a sua cabeça, vou dar uma observada. Não é bem por aí. Então a gente só não aprendeu a lidar com os elementos da vida. A gente não entendeu o que a gente sente, a gente não entendeu nada, na verdade. E botou um olhar, sempre falo isso em todas as minhas entrevistas. Olha, para mim a Bíblia podia ser resumida nesse versículo. Se os teus olhos são luz, porque lembra, o que é o olho? O olho é o que intermedia o mundo interno do externo. Só que o que eu tô vendo lá fora é o reflexo do que tá aqui dentro, porque eu não posso perceber nada lá fora que não existe aqui. E o que existe aqui se manifesta na minha frente como uma oportunidade de eu corrigir o que tá aqui dentro. Corrigir não é que tá errado, é corrigir no sentido de isso funcionou ali, não funciona mais aqui, eu vou corrigir. Tô virando para a direita porque a rua da direita dá mão. Agora passei 2, 3 ruas, não vou continuar com o volante para a direita, porque agora é contramão, agora tem que virar para a esquerda. Mas virar para a direita não é errado quando a rua não é contramão. E virar para a esquerda não é errado quando virar para a esquerda não é contramão. Então não é sobre destruir aspectos nossos, ver a gente como feio, inadequado, cruel, nada disso. Entendeu? É só entender o que tá rolando. Então como é que funciona esse lance, essa frase impactante que muitas pessoas usam? Minta até se tornar realidade. Podcast Filhos do Todo no ar. Pessoal, vamos nos concentrar hoje porque existem várias questões que vão ser desmistificadas e também colocadas para que você avalie. Você já quis muito algo e seguiu diversas receitas, protocolos, já ficou nervoso por não ter conseguido, já falou isso não vai adiantar, por que é que comigo não dá certo? Com base em tudo que você já assistiu sobre lei da atração, física quântica, como você queira chamar, tá? Hoje nós temos uma convidada que já esteve aqui algumas vezes e que fala muito bem sobre assuntos complexos de uma forma que todos nós consigamos abraçar, aplicar e nos surpreender também. Então eu tenho a satisfação de dizer que mais uma vez nós temos aí a Paula Correia como convidada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fá. Oi, gente, tudo bom? Bora lá para mais um bate-papo. Bom demais. E vamos começar colocando uma pimenta nesse caldo aí, porque, como eu falei, né, existem várias teorias, existem aplicações, existem os famosos cases de sucesso, existem explicações que são mais complexas. Vamos dar uma volta aí, existem vários nomes, aí a gente comentou até um pouco em off sobre Krishnamurti, Greg Braden, não sei como é que pronuncia, tem o Hélio Couto, tem o Gasparetto, tem uma galera aí que coloca como algo aplicável, como você conseguir mudar a sua realidade. E outros nomes que eu não vou falar. Mas como é que você observa isso no sentido aplicável, né? Sem a gente ter tantas explicações técnicas do jeito que você gosta, e até mesmo desmistificar se existe um circo ao redor para tipo as pessoas ficarem empolgadas, colocarem os hormônios e aderirem, ou se realmente tem um certo sentido tudo que todos esses caras falam. Tá. Então, o que eu percebo é o seguinte, sei lá, 90% das pessoas que chegam no meu canal, clientes, seguidores, eles chegam frustrados. Por quê? Porque eles estudam, né, passeiam aí por toda essa galera da física quântica, da lei da atração, e começam a se esforçar para colocar aquilo em prática. Eles experimentam algum resultado, experimentam, mas eles não experimentam todo o resultado que eles gostariam. E num dado momento, de tanto você estudar, de tanto você querer botar aquilo em prática e se esforçar, você cansa. E você começa a questionar, mas peraí, será que isso aqui é assim mesmo? Será que isso aqui funciona mesmo? Tanto é que as pessoas, elas vão meio que, né, pulando de galho em galho. Então aparece um, fala um negócio, ela se abraça naquilo, daí aparece outro, fala uma outra coisa, aí se abraça naquilo, e assim sucessivamente. E quando elas geralmente chegam no meu canal, elas chegam cansadas e chegam frustradas. Mas
será que esse cansaço e essa frustração delas está relacionado com a ideia de que o que essa galera propõe é mentira? Eu não acredito. Eu realmente acredito que o que esse pessoal está disseminando, o que eles estão dizendo, é um fato. Eu realmente acredito que existe alguma coisa que tem que acontecer dentro da gente para que o lado de fora seja afetado. O problema é compreender isso com profundidade e não superficialmente. Porque o que acontece geralmente é que as pessoas elas começam a fazer força para mudar o que pensa. Elas começam a fazer força para mudar o que sente. Porque o que elas ouviram dessa galera? Que você só vai, né, manifestar alguma coisa bacana do lado de fora se você se sentir de um jeito. Ou se você não tiver mais determinados sentimentos. Então elas pegam aquela tabelinha da frequência e falam: meu Deus, eu estou querendo manifestar, cocriar, né, que são as palavras que se usa, a minha casa, a minha empresa, o meu relacionamento, só que eu estou vibrando aqui na raiva, olha aqui na tabelinha, a raiva é uma energia, é uma emoção que vibra numa frequência muito baixa. Então, meu Deus, eu não posso sentir raiva, mas eu sinto, o que eu faço com isso? Meu Deus, eu estou andando pela rua, de repente, me vem um pensamento horrível de que eu vou ser assaltada. Eu preciso cancelar esse pensamento, eu preciso destruir esse pensamento. Mas ele volta depois de 2 horas e à noite ele tá lá de novo. Eu começo um relacionamento, eu durmo, eu sonho a noite inteira que eu tô sendo traída. Eu, sei lá, começo uma sociedade e eu começo a sentir que aquele sócio vai me roubar. E o que acontece é que começa a existir um conflito dentro dela entre tudo que ela estudou e que hoje ela sabe o que ela deveria fazer, sentir e pensar, versus o que de fato ela consegue ser, fazer, sentir e pensar. Então, onde que entra a minha contribuição nessa parada toda? Meu objetivo não é trazer mais filosofia, meu objetivo não é trazer mais teoria, mas é ensinar as pessoas a o que fazer com o que ela sente, o que fazer com o que ela pensa de uma forma que não seja bate na mesa, cancela, cancela, porque não vai funcionar. Afinal de contas, o que a gente sente, o que a gente pensa é resultado, é consequência de um pacote informacional. O que é informacional? Emoções e pontos de vista, perspectivas, a forma que eu interpretei a vida que eu tive, o mundo que eu vivo, a mim mesmo, ao outro. Então, que a gente chama de crenças, né? Eu sempre falo nos meus vídeos que você pode estudar tudo, você pode ir nos workshops mais incríveis e estar com pessoas de fora do Brasil que, nossa, te falam coisas e mostra vídeos e olha assim que funciona a realidade. Tudo isso é muito legal a nível de conhecimento, mas e a nível prático? E a nível de efetivamente conseguir viver debaixo dessa proposta nova de vida? Porque para eu viver debaixo de tudo isso que a gente escuta e que a gente aprende, eu preciso mudar o meu mundo interno. E aí é que o bicho pega. O que é mundo interno e como é que eu mudo isso? Então, o meu trabalho, ele vai exatamente nesse lugar. E não, a minha proposta não é trazer mais filosofia, mais debate sobre o que é assim que funciona, é assim. Eu não estou preocupada com isso. Eu só estou preocupada em saber, você consegue viver o que você gostaria, e eu não estou falando de vidinha perfeita, de mundo cor-de-rosa, não. Hoje, inclusive, estou toda de cor-de-rosa. Acho que é exatamente para dizer isso para a senhora e para o senhor, que o mundo não vai ficar cor-de-rosa para a gente transitar por ele. Entendeu, Fá? Então, acredito no que essa galera fala? Sim. Acredito que o troço funciona mais ou menos daquele jeito? Sim. Agora, o fato daquilo ali ser verdade, significa que eu vou conseguir viver aquilo daquele jeito? Depende. É bem complexo e às vezes que nem aqui é um local público, eu leio dos mais diversos comentários e tem as pessoas que chegam ao redor e falam: eu estudo física quântica e não tem nada a ver, lei da atração com física quântica, isso é um absurdo, esse lance do experimento da dupla fenda, o observador, as pessoas colocam tudo isso numa salada e no fim das contas é só para benefício próprio. Só que aí você colocou um ponto. Essa questão do observador também está
em quem está olhando e está duvidando, ou está ficando com raiva, ou não está conseguindo. Então, como que a gente consegue destrinchar isso também para essa pessoa que está olhando para algo que você coloca de uma forma mais, às vezes escancarada até, que é bacana e com bom humor, mas depois você volta e puxa a pessoa para a realidade, de que ela também é um observador. Só que às vezes ela não está se dando conta, ela está achando que ela está observando o outro, mas não está afetando a ela. Como é que você coloca isso para essa galera poder dar uma viradinha de chave? Olha só que legal, ontem, eu ministrei dentro da minha mentoria, de um dos meus treinamentos, a gente estava em aula, e o papo de ontem foi exatamente esse, né, nada por acaso, a gente conversando isso aqui hoje. E a conversa que eu tive com a galera era o seguinte: não existe nada lá fora, não tem ninguém lá fora. Como assim, Paulo, não tem ninguém lá fora? Eu ensino os meus alunos que existem 2 planos acontecendo ao mesmo tempo, 2 movimentos acontecendo ao mesmo tempo. O plano físico, onde esse instrumento aqui, esse corpo, né, e toda essa funcionalidade está aplicada a esse plano físico. Então, eu me relaciono com o plano físico a partir de um cérebro, desse corpo aqui, dessa fisiologia, biologia, etc. Só que existe o plano que sustenta esse plano físico, que é o plano invisível, que é o plano emocional. Então, tudo começa nesse invisível e desenrola, tudo se desenrola no físico. O interessante é que, para a gente ter interesse pelo plano invisível, entender o que sustenta o físico, a gente precisa do embate no físico. Então, quando eu começo a sofrer um embate muito grande no meu plano físico, ou quando eu gero uma curiosidade, né, muito grande aqui nesse plano, eu começo a buscar alguma outra coisa que saia fora dele. Ué, mas por que todo emprego que eu arrumo, o meu chefe é grosseiro comigo? Tem um momento na nossa vida que a gente entra em alguns questionamentos. Ué, mas peraí, por que eu perdi 3 bebês? Não, tem uma explicação, tem a explicação do médico, ele vai falar do seu corpo, ele vai falar disso. Mas peraí, mas por quê? Por que toda vez que eu tento empreender, acontece exatamente isso aqui comigo? Por que toda vez que eu começo a emagrecer, eu emagreço um tanto, depois eu volto para aquele peso que eu tá? Tem um momento da nossa vida que a gente já não acha mais que simplesmente as coisas elas estão acontecendo. A gente começa a questionar. Interessante, parece que tem alguma coisa que vai além do que os meus olhos conseguem capturar. Beleza. Quando a gente começa a fazer essa pergunta, a gente começa a mergulhar em águas mais profundas. E aí a gente vai mergulhar nesse oceano todo que a gente está conversando aí de material, e a gente começa a ficar deslumbrada. Eu lembro quando eu comecei a estudar isso, nossa, minha cabeça explodiu, e eu achei que realmente as coisas elas iam acontecer num passe de mágica e tudo mais. Eu não entendia que existia um processo terapêutico por trás de tudo isso. Por quê? Porque quando eu uso o termo observador, eu preciso entender que é este olhar percebendo tudo ao meu redor. Mas que ao mesmo tempo, esse tudo ao meu redor, ele só é percebido por mim por conta do conteúdo interno. Aquilo que eu carrego, a minha visão de mundo, os meus princípios, que não são percebidos pela minha lógica, às vezes nem aceitos pela minha lógica, tudo que está aqui dentro de mim, que não é conhecido pela minha razão, está se manifestando e se expressando ao meu redor. Então, esse movimento ele acontece dos 2 lados. Quando eu, enquanto observador, olho para esse copo de água, eu estou aplicando um julgamento, tendo uma percepção sobre o que eu estou vendo aqui. Só que isso que eu estou vendo aqui, na verdade, é um reflexo do que eu já carrego aqui dentro. E a forma como eu percebo isso está diretamente ligada ao que eu carrego aqui dentro. Então, olha que troço interessante. Quando eu entendo que não tem nada lá fora, eu começo a, o tempo todo, olhar dentro de mim e questionar da seguinte forma: eu estou na rua e hoje passaram 3 caras e quase bateram no meu carro. Eu, Paula, qual exercício que eu faço? Eu estou com raiva de mim? Eu estou irritada comigo? Eu estou querendo me bater? Eu estou querendo me fechar? Eu estou querendo me botar contra a parede para falar meia dúzia de verdade para mim, que eu estou fazendo uma palhaçada com a minha vida, que nem eu estou acreditando tanto de palhaçada que eu estou fazendo?
Porque assim, se tem alguém lá fora quase batendo no meu carro, essa energia de querer me socar de alguma forma e não ter a coragem efetivamente de fazer, ela não está nascendo lá fora. Não é do João que está dirigindo outro carro, ela é minha. E o jeito que eu percebo o que está rolando lá fora diz respeito ao que eu carrego aqui dentro. Vou dar um exemplo, que eu já dei aqui, se não me engano, em outros, né. Antigamente, eu era uma pessoa que eu gostava de dirigir correndo e tal. E aí quando passava um cara, tipo assim, uma mulher, ai, que me cortava, que vinha correndo, nossa, mas eu ficava maluca. Por quê? Porque eu estava naquela energia da competição, de correr, de estar agoniada. Então quando eu via alguém fazendo melhor do que eu, por mais que eu falasse: "Ai, que absurdo, fez errado, não sei o quê", aquilo batia numa ferida emocional minha, que era exatamente o que eu estava vivendo aqui dentro, e eu julgava o abençoado que estava lá correndo, que estava fazendo aquilo tudo. Falava: "Ah, que louco, depois se arrebenta todo lá na frente e tal". Hoje, o que acontece? Um monte de coisa, um monte de limpeza aconteceu aqui dentro de mim, então, mudança de perspectiva, mudança de desordens emocionais que eu fui tratando. Hoje, quando eu estou no trânsito e passa um abençoado voando, um motoqueiro, quase com asa em cima do meu carro, aquela loucura toda, eu falo: "Jesus, esse aí pilota muito, Senhor abençoa, que ele chegue lá no destino dele bem, amém", sei lá o que está acontecendo, que está correndo desse jeito, enfim, se também não está acontecendo nada porque ele gosta também. Eu já estive neste lugar, portanto, eu entendo o que está rolando ali, ainda que os motivos, as motivações não sejam o mesmo que o meu, eu entendo o que está rolando ali, que Deus abençoe, vai com Deus. A minha percepção sobre o que está acontecendo lá fora não é mais a mesma de antes, porque hoje já não tem mais aquela agonia aqui dentro, tem uma calmaria. Então a minha calmaria, quando se relaciona com aquilo, manda uma energia de calma, Deus te abençoe, vai com Deus. Antigamente não era assim. Eu tanto ficava com raiva, eu julgava e ainda amaldiçoava o abençoado. Por que que eu fazia isso? Porque eu só conseguia dar conta de refletir o que estava dentro de mim. Tá dando para entender, Fá? É, e eu vejo que é um conflito muito presente, você falou deu o exemplo do trânsito, né, Uhum. que é aquela coisa, você nem conhece a pessoa que está ali, mas já surgiram vários nomes, já julgou, já interpretou por que que ele fez aquilo, né. E a outra face, né, essa faca de 2 gumes, é a questão de você não julgar, não interpretar nada a respeito e ter esse tipo de conduta. Só que o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas elas são 8 ou 80. Essa questão de não julgar, não interpretar, não idealizar, às vezes fica confundido com os objetivos quando a pessoa aplica no objetivo pessoal, com a falta de ação. Então, como é que é essa queda de braço da pessoa não ter falta de ação, mas ao mesmo tempo entrar nessa condição de ser o tal do observador, sem ter esse tipo de conduta de ter nomenclaturas, ter julgamentos, ter percepções pautadas em algo cravado. Tá, então vamos começar do começo. Sempre vai haver julgamento. Lembra, são 2 mundos acontecendo ao mesmo tempo? Então quando a gente está aqui, plano físico, matéria, a gente está julgando. Então, não tem como não julgar. O julgamento, ele é uma opinião, que ele pode ser percebida como positiva ou como negativa. A opinião, ela sempre vai acontecer. E ela acontece de forma espontânea e instantânea. Eu olho, aquilo emerge. Eu vivo alguma coisa, aquilo emerge. O que que emerge? Emerge um sentimento e emerge um ponto de vista. É automático, eu não consigo controlar. Eu posso depois pegar aquela emoção e aquela opinião e reformular, pensar melhor, administrar, mas a opinião, a sensação, ela pula. Vem uma emoção e uma percepção, não tem para onde fugir. O que importa é que a gente entenda que não há nenhum erro nisso, isso não é errado, isso não é feio, isso não te afasta da espiritualidade. Não, pelo contrário, isso te traz a oportunidade de conhecer um pouco mais do que vive dentro de você. Então, ao invés de eu querer me afastar do julgamento, ou de ser uma pessoa que julga, eu devo ter o desejo de investigar o meu julgamento.
Porque ele não é um problema, ele não é um vilão, ele é um sinalizador do que vive dentro de mim. Então, ele é uma dádiva, ele é um presente de Deus. Quando eu olho alguém, sinto ódio, sinto raiva, sinto inveja, sinto medo, essas emoções todas, então, isso que está emergindo dentro de mim, diante de um fato, é uma bênção. Em que sentido? No sentido de que, se eu estou ligada em mim, eu pego esse conteúdo que está emergindo e não o trato como uma verdade absoluta. Eu o trato como um reflexo do que vive dentro de mim. E aí eu inicio uma jornada interior para compreender as causas que me fazem pensar e sentir daquele jeito. E aí isso só faz sentido, Fá, quando eu realmente percebo que os meus resultados, que a minha vida não tá legal. Porque assim, a forma que você pensou até hoje e a forma que você sentiu até hoje te trouxe até este lugar. Então, construiu seu casamento com a sua esposa, te deu um espaço, um trabalho. Então, assim, a forma que você pensou e sentiu até hoje te trouxe até aqui. Só tem coisa ruim? Claro que não, tem um monte de coisa legal que você construiu, que você vive, que você faz. Agora, com certeza, quando você põe sua cabeça no travesseiro e observa a sua vida, você fala, pô, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Gostaria que fosse diferente, gostaria de sentir diferente, eu queria ser um pouco mais relaxado nisso aqui, eu queria ser um pouco mais proativo nisso aqui, sabe? Queria botar uma energia nisso, tirar a energia disso. A gente faz lá a nossa, né? A gente bota na balança. E quando a gente bota na balança, qual deveria ser o nosso resultado? Bom, eu cheguei até aqui e eu sou como sou até hoje, não porque eu sou um problema, não porque eu sou um erro da vida, não porque, ó, o ser humano é difícil. Não é isso. O que eu sou, o que me trouxe até aqui, a maneira como eu me constituí, o meu jeito de agir e de reagir, ele foi programado exatamente para que eu superasse, para que eu desse conta, para que eu seguisse diante de todas as adversidades que eu fui tendo que lidar. Então, o que eu sou hoje não é um problema, não é um erro, não deveria ser percebido assim por mim. Deveria ser percebido como? Bom, diante de tudo que eu vivi, isso aqui que eu me tornei é o melhor. Não tinha como ser melhor do que isso. Isso aqui, este jeitão de ser, o que eu consigo, o que eu não consigo, o que eu dou conta, o que eu não consigo, é o ápice do meu ser diante dos BO que eu tive que resolver. Então, por exemplo, se a vida por 20 anos te jogou uma bola pequenininha, você desenvolveu a habilidade de fazer esse movimento aqui, porque a bola era pequenininha. Você tinha que ser ágil, a sua visão tinha que, porque era pequena. Se a vida te mandou uma bola de 500 toneladas, você desenvolveu outra habilidade. É a flexão do joelho para pegar aquela bola pesada e tal. Então, assim, eu vou olhar o cara que tem mais habilidade naquela flexão do joelho para pegar aquela bola pesada, eu vou olhar o outro assim, todo delicado, preocupado com o micro, porque a bolinha era pequena. Aí eu vou olhar para o outro e vou falar assim, escuta aqui, isso é uma aberração da vida. Porque olha como é que você vive. Peraí, a bola que a vida jogou para ele era 500 toneladas. Se ele não agisse desse jeito, ele não estava vivo hoje. Ah, mas e o outro? O outro parece um gafanhoto que pega a bolinha. Porra, mas se ele não tivesse desenvolvido essa habilidade, ele estava estrupiado, porque a vida só jogou bolinha para ele. Então, nós não somos uma aberração, nós não somos um problema, nós não estamos defeituosos, nós somos perfeitos. Porque o que a gente se tornou é o melhor possível, foi o melhor possível diante do que vivemos agora. Qual é o problema? Qual é o problema que enfrentamos? Vou dar um exemplo. Você faz uma viagem lá para a floresta amazônica, entra na mata e você está com um treinador lá. E esse treinador fala para você, ó, a qualquer momento você pode se deparar com um tigre. Então, você vai seguir em estado de alerta. Você vai olhar para todos os lados, você vai se manter nessa postura e você vai caminhar desse jeito, com essa arma levantada. Porque a qualquer momento pode aparecer um tigre. Aí você fica um mês enfornado lá na floresta. Aí quando você sai da floresta, você está dentro da sua casa, com a sua família, só que você não consegue relaxar. Você não consegue brincar com seus filhos. Você não consegue fazer uma piada. Por quê? Porque você continua naquele estado de alerta como se estivesse dentro da floresta. O que está acontecendo com a gente é que a gente carrega princípios comportamentais e emocionais, que são as nossas crenças, decorrentes de situações que vivemos com 2, 3, 4, 5, 7 anos. Só que lá éramos crianças e o contexto era um e a situação era uma. Tudo mudou. Agora somos adultos, tem um outro contexto, é uma outra proposta, mas por que a gente continua
vivendo daquele jeito, se comportando daquele jeito, sentindo daquele jeito? Porque a gente não aprendeu a desprogramar. Porque a gente não consegue perceber o hoje de uma forma diferente do que percebemos o ontem. Então, nós não aprendemos a modificar essa percepção interna. Eu continuo vivendo a minha vida adulta com um olhar infantil. Por quê? Porque tenho emoções enraizadas aqui dentro muito fortes diante de determinados contextos e elas não foram elaboradas. Então, quando eu elaboro as emoções que estão aqui dentro, eu mudo a minha relação com o dinheiro, eu mudo a minha relação com o homem, no caso eu que sou hétero, eu mudo a minha relação com a energia do trabalho, mudo a minha relação com o meu corpo. Por quê? Porque eu não preciso mais perceber esses elementos da forma que eu percebia com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade. E aí é uma coisa bem complexa, né, que é a questão da autodepreciação que as pessoas costumam ter no dia a dia e o processo de comparação. Que eu vejo assim, hoje nós temos um boom de pessoas que são consideradas bem-sucedidas, mas que essas pessoas, se estivessem fazendo o que estão fazendo hoje, há 30 anos atrás, não seriam bem-sucedidas, porque é a questão da exposição da imagem, idealização de várias coisas. E isso vem por um processo, muitas vezes, de autodepreciação que a pessoa sofreu, ou de um processo de comparação, tipo, tal pessoa conseguiu isso, e eu também vou conseguir. Ou então, por que tal pessoa conseguiu isso e eu não vou conseguir? Porque é o processo da exposição do sucesso de uma outra pessoa, das conquistas, e ao mesmo tempo vem uma autodepreciação. Por que eu não consegui isso, se tal fulano conseguiu? Então fica aí esse braço de ferro. Então como é que você vê essa questão da autodepreciação barra comparação nesse processo? O que seria positivo nisso, o que seria negativo, para que a pessoa consiga se reformular? Tá. Então, vamos sempre voltar para este lugar de que não tem nada lá fora, só existe o meu mundo interno que manifesta, trazendo pessoas, situações, etc, para que eu conheça o que está aqui dentro. Tá. Então, vamos supor que eu estou aqui na minha vida e eu olho para alguém que tem lá, sei lá, 5 milhões de seguidores, faz um trabalho terapêutico lá de alguma forma, holístico, e eu começo a me comparar a essa pessoa. Esse movimento vai gerar em mim uma sensação, um sentimento, né? Como você disse. Ou, por que ela consegue e eu não consigo? O que ela faz melhor? Eu sou melhor do que ela e por que ela tem mais? Eu não sei o quê. Esse movimento de fora e de comparação, ele só vai gerar irritabilidade, frustração, às vezes vai me paralisar, às vezes vai tirar até de mim o tesão de seguir, porque eu começo a me comparar com alguém que não tem a mesma história de vida que eu, não tem as mesmas crenças que eu não estou muitas vezes disposto nem a pagar o preço que aquela pessoa pagou para chegar naquele lugar, eu muitas vezes não estou nem disposta a abrir mão do que aquela pessoa abriu para estar naquele lugar, etc. Uma série de fatores. Agora, o que importa para nós na nossa conversa? É eu entender que essa pessoa está representando para mim, já que não existe mundo externo, só interno? E o que eu sinto quando eu olho para ela? Será que ela carrega um aspecto meu que eu negligenciei, que eu julguei, que eu condenei? Será que ela representa um aspecto meu que eu condenei, julguei, mas era tudo que eu queria ser? O que tem ali para mim de informação terapêutica que possa me promover, que possa promover cura no meu mundo interno? Porque simplesmente se eu for para fora e emitir uma opinião sem entender que aspecto meu que está sendo trazido para mim ali, não tem crescimento, não tem desenvolvimento, não tem cura, não, sabe? Eu não estou promovendo nada de bom, nada de agradável para mim. Vou dar um exemplo para você. Eu brinco muito, né, com as pessoas, assim, meus alunos, que eu falo assim, nossa, mas quando eu vejo uma pessoa meio lenta, meio chonga, eu tenho vontade de dar uma bifa para ver se ela acorda para a vida e tal. Na verdade, não existe ninguém lá fora. Então, quando eu observo, me relaciono, me aproximo de alguém que é mais, sabe, slow motion, meio, oh meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não estou olhando para aquela pessoa. Eu estou olhando para uma Paula que já existiu aqui dentro e que eu precisei combater para quê? Para poder dar conta da vida que eu tive. Só que essa Paula que eu precisei combater, ela não está morta, destruída, acabada. Ela vive aqui dentro. Eu só ocultei, eu falei assim, você fica quieta, porque se você continuar sendo desse jeito, nós não vamos sobreviver. Porque nós não podemos ser desse jeito mais.
Então, quando meu pai morre, eu tenho que trabalhar, e com 12 anos de idade eu vou para a rua vender brigadeiro, eu não posso ser essa louquinha. Porque senão eu sou atropelada no meio da rua, me roubam minha mercadoria, eu não consigo fazer meu trabalho, não consigo vender, eu preciso ajudar em casa, eu preciso fazer dinheiro. Então, eu pego essa Paula, que era só uma criança de 12 anos, e falo o que para ela? Você fica na sua, que tem que nascer uma outra aqui, pra gente poder o quê? Sobreviver. Só que no fundo, o que era que realmente eu queria poder ser com 12 anos de idade? A Tchonga. Tchonga, modo de falar, né? A criança. Eu queria poder ser a criança. Então, hoje, quando eu me deparo com adultos com esse comportamento, o que aciona em mim? Aciona aquela ferida de eu ter precisado paralisar este meu aspecto com essas características e ter ativado essa outra Paula. E por que será que a vida me traz, de alguma forma, né, manifesta na minha frente esse comportamento? Para eu me lembrar que eu tenho isso dentro de mim. E que tem momentos que eu posso relaxar e ser viajandona. Tem momentos que eu posso soltar tudo, que eu posso botar minhas pernas para cima, que eu posso não ficar em estado de alerta o tempo todo, porque eu já não estou mais na Amazônia. Não vai sair o tigre dali. É uma oportunidade de eu me reconciliar e de eu ativar em mim essa minha criança, que eu falei para ela, cala a boca, você não pode ser assim. Porque se você for assim, nós vamos morrer. Então, às vezes, nós nos relacionamos com alguém que a gente fala, nossa, mas é de uma grosseria, mas é de... mas é... Peraí, por que será que a vida está te trazendo essa pessoa? Que será? Que aspecto teu que está querendo te convidar a observar através dessa pessoa, do comportamento dela? Será que você teve que afundar? Será que você teve que afogar a sua agressividade em muitos momentos? Que você queria se impor, você queria falar e era cala a boca? E aí hoje a vida te traz um monte de gente que fala pelos cotovelos, que fala até o que não deve, que fala... E aí você fala, ai, que ódio, eu quero te matar. Mas será que você quer matar mesmo? Ou será que você teve que matar isso em você para poder sobreviver? Será que a vida não está te convidando a ativar esse aspecto teu que você negligenciou? Então, Fá, não tem nada lá fora, não tem combate, não é matar um leão por dia. A vida não é uma guerra, a vida é uma oportunidade da gente se conhecer, da gente liberar dentro da gente o que foi pausado, sabe? Tô até emocionada de falar isso aqui, porque, cara, a gente precisa mudar sabe, esse paradigma de que o ser humano é um problema, de que isso aqui é um problema. Isso aqui é uma oportunidade, é uma grande descoberta, só que a gente não ganhou ferramentas. A gente não adquiriu ferramentas, entendeu? Então fez uma bagunça na nossa cabeça. Aí isso aqui é tudo errado, aí o universo está de ponta cabeça, aí sabe, como se tudo tivesse solto, uma zona do, né? Não tá. Tá tudo certo, só que nós não sabemos o que fazer com o que a gente recebe. Eu te dou um copo e eu te dou a jarra de água. E você fica olhando para aquilo e falando, ai, que coisa esquisita isso aqui, tem água. Aí você enfia a mão dentro da água. Aí você derruba a jarra de água na mesa e fala, ah, isso aqui é um problema, olha isso aqui, coisa horrorosa. Isso aqui, ó, tem condição? Olha o que me deram, um troço com líquido dentro. Aí passa 3, 4 dias, você tá morto de sede. Aquilo era para saciar a sua sede. Não era para derrubar a água na mesa e acabar com a sua mesa de madeira. Mas você não sabia o que fazer com aquela jarra de água, ninguém te ensinou desde criança. Entende? Então tudo é dádiva, tudo é bênção, tudo é oportunidade, só que a gente não aprendeu assim. A gente aprendeu a falar que era feio, aí derrubava água na mesa, aí é o problema da água, da jarra, era só botar no copo, ou botar a boca na jarra lá e tomar, entendeu? O que fosse, mas tinha um propósito. Aí caiu em mim, no frio vai te gelar, no calor te refresca. Então a gente só não aprendeu a lidar com os elementos da vida. A gente não entendeu o que a gente sente, a gente não entendeu nada, na verdade. E botou um olhar, sempre falo isso em todas as minhas entrevistas. Olha, para mim a Bíblia podia ser resumida nesse versículo. Se os teus olhos são luz, porque lembra, o que é o olho? O olho é o que intermedia o mundo interno do externo. Só que o que eu tô vendo lá fora é o reflexo do que tá aqui dentro, porque eu não posso perceber nada lá fora que não exista aqui. E o que existe aqui se manifesta na minha frente como uma oportunidade de eu corrigir o que tá aqui dentro. Corrigir não é que tá errado, é corrigir no sentido de isso funcionou ali, não funciona mais aqui, eu vou corrigir. Tô virando para a direita porque a rua da direita dá mão. Agora passei 2, 3 ruas, não vou continuar com o volante para a direita, porque agora é contramão, agora tem que virar para a esquerda. Mas virar para a direita não é errado, quando a rua não é contramão.
E virar para a esquerda não é errado. Quando virar para a esquerda não é contramão. Então, não é sobre matar processos, destruir aspectos nossos, ver a gente como feio, inadequado, cruel, nada disso. Entendeu? É só entender o que está rolando. Mas para eu entender, eu preciso limpar. E aí vem essa frase. Se o teu olhar está limpo, ou seja, se você entendeu como é que essa parada funciona, está limpo, você é luz. Não tem trevas mais. Ele disse isso, Jesus, eu não acredito em Jesus, eu acredito no que você quiser. Mas leva essa ideia ou sugestão dele para a tua vida e vê se não vai funcionar. Quando você limpa o seu olhar sobre um fato que chega diante de você, qual o sentimento que vem? Paz. Você está num emprego, seu chefe fala que você está demitido. Ai, meu Deus do céu. O olhar que percebe, eu não podia perceber, eu não podia perder esse emprego por nada. O olhar que percebeu, eu não podia perder, perdi. Tenho um problema, angústia. Porque percebi desse jeito. Agora, estou querendo ser demitida. Apareceu outra oportunidade, olhar. Tudo que eu queria, o meu sonho era ser demitida. Então eu percebo a demissão como algo que é um presente de Deus. Senhor, obrigada, porque agora eu vou receber meus direitos todinho, não sei o que, vai ficar tudo ótimo. Quando eu percebo o meu entorno de um jeito favorável, não é ilusório, não é esquizofrênico, nada disso não. É favorável, eu não transformo o sol em chuva, a chuva em sol. Eu vejo que tá. Estou sendo demitida. Bom, primeiro ponto, tudo sempre coopera para o meu bem. A vida não é uma guerra, isso aqui não está acontecendo para me destruir, primeira coisa. Mas eu tô com angústia, tô porque eu não queria ser demitida. Não é porque aquilo é errado, porque aquilo vai me arrebentar. Eu tô porque o meu olhar disse que era ruim. Mas é o meu olhar que disse que era ruim, não quer dizer que é ruim. Se eu alinho a minha lente, se eu ajusto o meu olhar, daqui a pouco eu já estou sentindo aquilo diferente. Daqui a pouco eu já estou percebendo aquilo diferente. Então, quando eu trabalho o meu olhar, e aí para eu enxergar luz lá fora, onde que eu tenho que começar a enxergar luz? Dentro de mim. Senão lá fora vai ser uma constante trevas, tudo é trevas. O que aconteceu quando eu tinha raiva do homem que passava rápido? Agora eu tenho paz e abençoo ele. O que aconteceu? Eu me iluminei? Fiz um, sei lá, samadhi, sei lá o que foi, fui para a montanha. Não! Eu alinhei questões internas minhas que nem tinha a ver com o motoqueiro ou carro correndo. Tinha a ver com as minhas percepções, minha forma de ver a vida, emoções aqui, tudo badernado. A hora que aquilo alinhou, o cara passa, a minha sensação já não é a mesma. Não é forçado, não é hipócrita, não é para os outros verem, é genuíno. Assim como tem outras coisas que a gente estava até conversando antes de começar aqui, que tem dia que a gente tá com o ovo virado. Ué, aquilo é genuíno, aquilo é o espontâneo. Eu tô lá que não tô, nem eu tô me aguentando. Tem dias que eu brinco comigo mesma, assim, se eu derrubar alguma coisa em casa, eu falo assim, se a Paula vê o que eu fiz aqui, ela vai me matar. Se a Paula chega aqui e vê essa bagunça que eu fiz nesse... Ela vai acabar comigo, que a Paula é fácil, não. Você acha que eu fico comigo mesmo, entendeu? Fazendo ali uma brincadeira. Por quê? Porque são aspectos meus. É um aspecto meu de excesso de organização. Aí depois é um aspecto meu de, quer saber? Hoje eu não quero saber de nada, eu jogo a roupa tudo lá. E eu vou brincando com isso. Porque eu não preciso matar a que quer um dia jogar a roupa toda. Eu não preciso matar a que tem excesso de organização. Eu boto elas para conviver junto. Uma vai ensinando a outra. Uma mostra pra outra, vem cá que você vai ver como é gostoso jogar tudo. Aí joga tudo e fala, nossa, é gostoso, né? Aff, Maria, que libertação de ser essa louca neurótica de arrumação. Mas aí a casa tá do avesso, você não acha nada, aquela bagunça do cara. Aí a outra chega e fala assim, tá vendo? Olha como é gostoso a casa arrumadinha, tudo limpo, tudo em ordem. A outra fala, nossa, é verdade, né? Não, que gostoso, né? Tudo... Porque não tem nada no universo errado. Porque não tem nada feio. Porque não tem nada sujo. Eu sei as cabeças de vocês já que começam, mas e o estupro? E o assassinato? Porque vocês veem... É outro papo. Mas tá tudo perfeito. Tá tudo certo. Aqui para entender essas coisinhas tem que um pouquinho expandir um nívelzinho de consciência. Mas tem Me fé, surgiu aqui um negócio que eu acho que vai ser algo interessante, que é o arquétipo da justiça e do injustiçado. Mas antes que eu fazer a pergunta, chegou até aqui por qual ferramenta? Coloca aqui, como é que você chegou nesse episódio? Lembre-se de deixar o teu like, de se inscrever e de compartilhar, porque vários não inscritos assistem. É uma pessoa que já vem lá da galera da Paula, então você já viu vários episódios dela aqui. Então, coloca um comentário positivo, manda nos teus grupos, é super fácil, tá? Temos bastante pessoas aqui se inscrevendo, quero agradecer a todos. Mas contribui aqui para esse episódio chegar ao maior número de pessoas, porque esse pensamento
Ele não é um pensamento fechado numa caixa, é super interessante que outras pessoas acessem para que elas possam ter os filtros necessários para decidir se vai por um caminho ou por outro. Então, falando aqui no arquétipo da justiça, né? Você fala tudo isso, muitas pessoas podem vir com essa questão. Ah, mas existe muita injustiça no mundo. Ou eu fui injustiçado. E tem pessoas que elas vivenciam o arquétipo do injustiçado em cada lugar que vai. Tudo aconteceu porque foi falta de justiça e tudo mais. Só que é muito complexo definir o que é justiça na realidade, porque é algo muito, muito gigantesco. E eu vejo muitas pessoas falarem a bel prazer, isso foi justo, isso não foi justo, ou isso foi justo com raiva, ou isso foi injusto. Como é que você enxerga essa questão quando relaciona e quando chega um caso para você do injustiçado, da pessoa que exige justiça e da pessoa que entende que aquela justiça é aquela dela? Tá. Então, vamos lá, sempre voltando para os princípios básicos. Eu vivo em 2 mundos ao mesmo tempo. No plano físico, por exemplo, se uma aluna minha chegar e falar assim, Paula, sofri um assédio, foi injusto, eu já sofri. Paula, sofri um preconceito, foi injusto, eu já sofri. Aí eu viro para ela e falo assim, tá, o que você vai fazer sobre isso no plano físico? Ah, eu vou processar. Joia, processa. Te cabe no plano físico ou jurídico? Cabe, processa, tudo bem. É isso que você vai fazer no plano físico. Agora, você quer tratar o que fez com que você se conectasse a essa pessoa? Você quer tratar o aspecto teu que está sendo manifestado através do comportamento dessa pessoa, porque não existe nada lá fora, só existe tudo aí dentro? Ah, eu quero. Então aí a gente vai começar a ter outra conversa. Agora nós vamos para o mundo interno, que não tem nada a ver com o que eu vou decidir fazer no externo. Então, no externo, eu posso estar entrando com uma ação, com um processo contra uma pessoa. Quem vai decidir lá se eu vou ganhar ou não é quem vai interpretar, é o juiz, sei lá o que vai rolar. Ou a minha briga com a pessoa, quem é mais forte vai ganhar, não sei. Esse é o mundo externo. Não tem nada a ver com o que a pessoa vai decidir fazer. Meu trabalho é dentro. Então, eu chamo essa pessoa e eu digo para ela assim, vamos lá. O que você sentiu quando você começou a se relacionar com essa pessoa? Ah, eu senti que era uma pessoa de confiança, eu senti que era alguém que eu podia, né, confiar, que eu podia botar minhas fichas ali. Como é que você foi lidando com isso? Fui fazendo assim, fui fazendo essa, tá. Por que você agiu desse jeito? Não, vamos investigar. O teu emocional. Paula, eu confiei, parecia que era meu pai. Entendi. Aí tomou uma bordoada para acordar, para entender será o que dentro de você. Tá. Quais são as características dessa pessoa que te incomoda? O que te incomoda, né? O que te irrita? O que te dá raiva? O que você admira nessas características? Pô, o cara veio, me ludibriou, o cara me... Ah, ele te convenceu. Então, ele te contou história, ele te acariciou de um jeito, ele tocou na sua carência? Onde, que aspecto teu que ele preencheu ao ponto de você confiar nele neste nível? Então, isso daí nós vamos olhar, isso daí nós vamos trabalhar, isso daí nós vamos tratar no seu emocional. E, paralelamente a isso, nós vamos entender o que vive dentro de você que faz com que você se conecte com pessoas que vão te enganar, para que desperte em você a sensação de ser enganado, que é uma sensação conhecida por você há muitos anos. Onde começou essa sensação? Onde foi a primeira vez na tua vida, na tua jornada, que você confiou e sentiu que foi enganada? Ou qual foi a primeira vez na tua jornada que alguém confiou em você e que você decepcionou? Talvez hoje você, por um processo de culpa inconsciente, precise equilibrar isso no teu sistema. Então, o que você faz? Você atrai pessoas que vão te enganar para equilibrar a culpa, porque você acredita que um dia você enganou alguém. E isso tudo começa a ser percebido por essa pessoa. Nós vamos realizando limpezas nesse campo emocional inconsciente, mudança de perspectivas. E um movimento, por exemplo, que a gente faz, só para você ter uma ideia, é no caso dela ter uma sensação de que ela enganou alguém no passado, né? Nós vamos voltar para esse evento e nós vamos dar o poder, devolver o poder de cada um. Então ela assume o seu poder naquela troca
E ela devolve o poder daquele indivíduo que ela considerou que foi o enganado por ela. E aí, como que eu vou fazer isso? Como é que eu mostro isso para ela? Mostrando o momento presente. Eu falo, olha aqui, quando você diz que esse fulano te enganou, você está dando todo o seu poder para ele. Porque no fundo ele não te enganou. Você se deixou enganar diante dos elementos, dos sinais, da proposta. No fim das contas, você fez aquela conta matemática da Nazaré lá no seu inconsciente, com aquele monte de número, arroba e não sei o quê, e era positivo e favorável para você confiar e arriscar. Então você mergulhou nisso daí. Tinha muitos pontos favoráveis para você. Você não sai confiando numa pessoa que não tem um monte de ponto favorável para você. Você não faz negócio com uma pessoa que você não acha que vai dar muito bom. Ué. Então tem uma série de fatores para serem analisados no mundo interno. O externo, aí vai do que ela quer fazer. Eu vou processar, já contei aqui, né, do caso dos meus apartamentos, que o rapaz não pagou. Tá lá o processo rolando com o advogado. Isso é lado de fora. Agora e o meu lado de dentro? É o que é Meu fato. cabível no plano material, é cabível no plano material. Agora, isso são questões muito técnicas, né? Essas questões mais emocionais, da energia, e muitas vezes das ilusões que eu vejo que as pessoas têm, né? Existe uma frase que ela ficou até clichê, que relaciona essa questão da mudança de uma realidade, sair de um ponto A e ir para um ponto B, bem clichê mesmo, né? Uhum. Que é aquela coisa, minta até se tornar realidade. Só que existe um paradigma nisso, né? Como é que você enxerga isso? E as pessoas que são estimuladas, por exemplo, a mentir no aspecto, eles transfiguram no caso, se sentir de uma forma que ainda não é, aí a gente volta, palpável materialmente. Peraí, porque eu capturei 2 informações diferentes. Você está me dizendo daquela ideia que o pessoal propõe assim: para que você seja rico, você tem que se sentir rico. É disso que você está Isso, falando? você mentir, começar a se comportar como tal, procurar ter uma postura como tal, ou mentir para si que você tem algo que ainda não está materializado aqui, entendeu? Uhum. É como se assim, você entrou em um carro X, enquanto você dirige na tua cabeça é o Y, mas você sabe que materialmente ainda não está ali. Então, como é que funciona esse lance, essa frase impactante que muitas pessoas usam? Minta até se tornar realidade. Uhum. No subconsciente, nesses processos emocionais. Tá. Enquanto você está falando, eu estou lembrando aqui de algumas pessoas que eu convivo e que, por exemplo, elas não se sentem ricas e prósperas. Elas têm baixa autoestima e têm dinheiro. É interessante isso, não é? Porque se eu, para ter dinheiro, preciso me sentir próspera, ter uma boa autoestima, etc., eu vou ter que sumir com esse povo, né? Porque eles estão aí. E eu trato, então eu sei que a autoestima é no chão, eu sei que continua se sentindo muito pobre, e eu sei que usa o carro, as joias, para tentar se sentir bem-sucedido. Não tem o sentimento. Por isso que cada vez precisa colocar mais elementos para ver se supre aquilo tudo ali. Inclusive, exemplo da minha própria vida. Em muitos aspectos, precisei fazer um troço ali, porque eu não me sentia. Então, tinha que preencher aquele troço. Inclusive, hoje de manhã, eu estava, sou esquisita, né, Fel, você sabe. Eu estava lá tomando meu banho e eu estava olhando, cara. O meu banheiro é muito engraçado, porque tem um nicho, só que o nicho não é suficiente para eu colocar o tanto de creme e shampoo que eu quero, não. Eu precisei comprar um outro apetrecho, porque é shampoo e creme de tudo que é jeito e tipo e modelo. E aí eu fui tomar banho de manhã, eu peguei um outro shampoo que estava guardado e ele ficou no chão. Aí eu fiquei olhando aquela cena. Aí eu falei, Paulo, olha isso aqui. Parece que nada é suficiente. Você preencheu o nicho de produto, não é suficiente. Você comprou um negócio, encheu de produto, não é suficiente. Você teve que botar um shampoo no chão. Eu falei, tem uma coisa aqui interessante pra gente observar, porque não é sobre shampoo, e nem sobre banho, e nem sobre creme. Ah, mas é, aí né, o povo, até porque a minha cabeleireira falou que cada dia eu tenho que usar um creme e um shampoo, de fato. Mas não é sobre isso.
Porque essa mesma cabeleireira deu essa mesma informação para 300 pessoas. E talvez uma ou duas que tenham um banheiro parecido com o meu. Por quê? E eu comecei a observar. Tem um espaço que nada preenche. Tem alguma coisa que, por mais que eu coloque ou informações ou coisas, nada vai preencher. Falei, interessante, eu preciso olhar para isso. E olha que eu tô nessa jornada há quase 14 anos, me olhando, me tratando, me trabalhando. E o treino desse olhar é não ver na matéria a matéria. Porque se eu estivesse vendo shampoo e condicionador e usando a justificativa lógica, meu banheiro tá ok. Nada mais justo de que se eu tenho que usar um shampoo por dia e um creme por dia, eu preciso de pelo menos 7 de cada modelo, então realmente não cabe ali, tá tudo explicadinho, tá tudo certo. Segue a vida. Mas não é sobre isso. É alguma coisa que não tá bom, não é o suficiente. Preencher o espaço ali não é o suficiente. Eu falei, nossa, Paulo, que interessante, nós vamos observar isso. No próximo podcast que eu vim, você me lembra, porque eu vou tratar isso e me vou trazer, vou descobrir as causas, vou entender o que tá rolando aqui. Só que nosso hábito é só de fazer esse movimento quando é alguma coisa que incomoda a gente. Incomoda. Não me incomoda aquele tanto de shampoo no banheiro, mas me chamou a atenção, porque provavelmente esse padrão que tá ali se apresentando, não tá se apresentando só sobre o shampoo que eu compro. Ele com certeza está se apresentando em outras áreas da minha vida. E naquele momento eu lembrei de uma frase que meu ex-marido me disse quando a gente ainda era casado. Ele disse assim, mas parece que não tem o que se faça que vá ser bom o bastante para você. Eu falei, olha que interessante, se o meu ouvido ouviu isso do meu marido, do meu ex-marido, é porque o meu ouvido pediu para ouvir isso, porque tem uma informação aqui dentro que se relaciona com isso. E enquanto eu estava tomando banho, foi vindo tudo isso na minha cabeça. E isso pode estar relacionado a algo que eu estou tentando desenvolver na minha vida financeira e não vai. Algo que eu estou tentando desenvolver num relacionamento afetivo e dá problema, eu não sei. Na minha saúde, no meu corpo, eu não sei. Agora, o que é legal é que quando a gente vive a vida material a partir de uma nova perspectiva, você já não se relaciona mais com os princípios materiais. Eles estão ali. Na prática, você se relaciona, plano físico. Agora, quando você está um pouquinho mais dentro no seu campo sutil, você começa a perceber todo esse entorno de uma forma diferente. E aí a vida fica uma loucura, cara. Aí fica gostoso demais viver. Porque é isso aqui virar uma aventura, é mais do que a Disney, entendeu? Aí você já não é mais refém do que a tua cabeça diz, do que a tua lógica vende para você, não. Aí você já não é mais escravo desse mundinho. O troço, ele se aprofunda. E aí quando você diz, primeiro, preciso ser para ter, eu já olho para esse povo que não é e tem. Então eu já falo assim, olha, não é uma verdade absoluta. Agora, por outro lado, o que eu posso te dizer? Que se eu constantemente me sinto rejeitada, por exemplo, porque eu tenho uma ferida de rejeição desde pequena, eu vou continuar me sentindo rejeitada, ainda que eu esteja namorando, ainda que alguém esteja dizendo que me ama, nada do lado de fora vai ser o bastante, porque eu sinto dentro de mim que eu fui rejeitada. E que, aí vem o e que. Aí eu olho para essa pessoa que está dizendo que me ama, não, mas ele só me ama porque isso, porque aquilo. Não, continua a sensação de rejeição. Não, mas ele só isso porque aquilo. E aí a gente cai em que ponto, Fael? Que ponto que a gente cai? Que ser rico não tem nada a ver com ter dinheiro. Me sentir próspero não tem a ver com a quantidade de dinheiro que eu tenho. Eu posso ter muito dinheiro e me sentir pobre. Eu posso ter um corpo muito bonito e me sentir feia. A maioria das mulheres lindas, elas têm problema com autoestima. Uhum. Aí tem o dinheiro, compra o chocolate, aí comeu o chocolate, não gostou porque o chocolate causou isso, daí vai comprar uma outra coisa para queimar o chocolate, aí fica nesse ciclo. Então, o que eu posso dizer para quem está assistindo a gente? Não é exatamente se sinta rico para ser rico. É o seguinte, você se sente pobre? Eu faria o caminho inverso. Paulo, eu me sinto pobre. Eu me sinto um lixo, eu me sinto humilhado. Vamos tratar esses sentimentos? Vamos resolver essas sensações que você tem a seu respeito? Independentemente se você vai faturar 10 milhões ou não, vamos tratar essa sensação? Ah, beleza, vamos tratar. Simplesmente para que você não se sinta mais assim, porque é ruim se sentir assim, não é? É ruim me sentir assim. Você não quer mais sentir assim? Eu não quero. Você pode fazer um trabalho por você, simplesmente para você se sentir bem, independentemente de você fazer um faturamento XYZ?
Beleza, vamos fazer. O que você está fazendo sem perceber? Você está usando a física quântica. Você está soltando o resultado, agindo pela não ação, lá de sé. Qual que é a ação pela não ação? Eu vou fazer um movimento aqui, independente do resultado que eu vou obter. A sensação é ruim de me sentir rejeitada. E eu não preciso tratar a minha ferida de rejeição com o intuito de casar. Porque eu nem sei se é isso que vai fazer sentido para mim depois que tiver tudo resolvido aqui, entendeu? Talvez eu resolva tudo aqui, eu nem quero casar, quero viajar ao mundo e ficar por aí, sei lá o que eu vou virar mochileira, não sei. Eu não preciso tratar as minhas feridas emocionais com o intuito de obter algo físico. Não estou dizendo que é ruim querer algo físico, não é nada disso, não. Eu estou dizendo que eu posso fazer algo único exclusivamente por mim e para mim. Eu não quero mais me sentir pobre. Eu não quero mais me sentir humilhada, eu não quero mais ter vergonha de mim. Ah, então por isso eu tenho que fazer dinheiro. Calma aí, separa as coisas. Tem um monte de gente cheia de dinheiro que tem vergonha de si. Tem um monte de gente cheia de dinheiro com um problema gigantesco dentro do coração. Vai precisar resolver, porque ele não se sente. Ele não se sente, não tem a roupa que ele usa que faz ele tirar aquele cheiro de pobreza dele. Não tem perfume que ele passa que apaga aquilo. Ele chega num lugar e ele fica assim. Já contei um depoimento desse aqui de um cara que eu atendi, um jogador de futebol, cheio da grana, se sente pobre, não consegue nem abrir a boca para falar com as pessoas, o sentimento dele tá cheio de dinheiro. Então, antes da gente sair ouvindo um monte de pá que o povo vomita, dá uma olhadinha na vida para ver se bate com a realidade. Antes de você ficar louco, querendo ser rico, bater a riqueza, sabe? Antes de você pirar a sua cabeça, vou dar uma observada. Não é bem por aí. Agora, mas a pessoa que tem ferida da rejeição, ela não vai se relacionar com ninguém. Mentira, vai. Mas vai continuar sentindo rejeitado. Vai continuar morrendo de medo de ser largado. Vai continuar morrendo de medo de ser trocado. Mas pode se relacionar. E isso daí é um ponto que abre uma lacuna de percepção e de reflexão que eu acho que vai contribuir com as pessoas, porque normalmente as pessoas elas rejeitam o que é simples e focam muito naquilo que é complexo, né? Em nome do complexo, e demonizam o fácil é ruim e o difícil é o que é bom. E assim, e ficou isso numa bolha, né? As pessoas não querem coisas que são fáceis, elas não querem lidar com o fácil, porque isso não é bom. O simples não é bom, eu tenho que ir para o complexo. E o difícil é o que vai me fazer melhor. Então, como é que esse conflito pode ser quebrado, né? Para que uma pessoa melhore essa relação com a própria realidade. Pare de colocar essa bigorna na cabeça todos os dias. Cara, eu era muito essa pessoa, né? Eu era muito. Quando eu comecei a estudar o professor Hélio, depois fui trabalhar com ele, fazer os vídeos e tal. No começo, eu ficava maluca com aquela complexidade, né, da vida, do universo, do indivíduo. Depois fui estudar Jung, aquilo, nossa, eu li aquele livro vermelho e entender aquele livro maluco, e eu entendi aquilo parecia que descia assim em mim de um jeito que eu falava, cara, sabe, e aquilo mexia comigo, porque eu entendo, porque eu sei. Até o dia que eu falei assim, mas e se tudo pudesse ser muito fácil? Perde o valor? Eu perco o valor diante do fácil? E eu percebi que sim, que eu tinha uma crença de que eu perdi o meu valor. Se eu tornasse fácil, se eu trouxesse um troço complexo numa conversa simples, aquilo perdia o valor. Eu dei uma aula ontem de 2 horas na minha mentoria, que, modéstia à parte, eu vou te falar um negócio, Fael. E o povo chorando de rir. Por que que tem que ser tenso? Por que que tem que ser duro? Por que que tem que ser complexo? Por que que eu tenho que queimar, sabe, a minha moringa para fazer minha vida andar, para ser leve? Você sabe que eu estou num propósito com a minha equipe? Quem aqui está assistindo e é do digital, vai entender o que eu estou falando. Obrigada, Fá. Vai entender o que eu estou falando. O mundo digital é um mundo muito louco. Quem está fora desse mundo quer entrar, achando que vai ser tudo fácil, tudo simples, assim, tipo assim, eu vou entrar aqui, vou montar um cursinho, vou vender um cursinho online e vou ficar milionário. O povo acha que é assim que o próximo vai ser. Quando você entra no mundo digital, você começa a se deparar com pessoas que tem gente que nem dorme, Fael. É 24 horas no ar. A pessoa, ela
começa a abdicar da própria vida, da privacidade. Ela grava 24 horas por dia, ela não sai do celular. A vida da pessoa vira um inferno. De muitas pessoas que estão no digital. E nada tá bom, tá? Faturou 500 mil é pouco, faturou 1 milhão é pouco, 5 milhões é pouco, o povo tá tudo doente, tá tudo maluco. Tanto é que agora, ai que louco, né? Tanto é que agora começou uma onda no meio dessa galera do desacelera. Antes era bota pra torar, tem que fazer 10, fazer 100, fazer milhão. E o que gerava, né? O cara descendo do helicóptero, o outro com o carro de 5 milhões. Outro... Agora o que é? Vamos desacelerar. Agora é pé no chão na areia. É você poder ter 5 minutos de paz. É o outro brincando com o filho. O troço tá mudando. Por quê? Porque tá todo mundo ficando louco. E aí, eu propus pra minha equipe, que era o seguinte, eu falei pra elas o seguinte: quanto mais fácil fica, mais nosso faturamento sobe. Quanto mais fácil fica, mais nosso faturamento sobe. Estou instalando essa crença dentro do nosso negócio. Quanto mais simples, mais eu faturo. Quanto mais fácil, mais eu faturo. Quanto mais simples a minha comunicação, maior transformação eu gero. Quanto mais fácil e divertido o meu jeito de falar, mais eu gero a proposta de transformação, porque é o outro que se transforma, eu não tenho esse poder. Quanto mais fácil aqui, mais legal lá. Quanto mais fácil aqui, quanto mais leve aqui, mais tranquila. Comecei a gerar fazer esse movimento com as minhas funcionárias. Por quê? Porque veio tudo louco igual eu era, né? Meu espelho. E aí nós estamos fazendo esse trabalho. Nós vamos trabalhar pouco e faturar muito, ó. Já começa a dar ciricutico em quem tá vendo. Ah, quero ver! É como eu vivo. Eu não sou a pessoa que trabalha 20 horas por dia. Eu não sou a pessoa que expõe a minha vida em rede social o tempo inteiro. Até porque expor o quê? Minha vida é simples. Não tem nada de glamuroso para expor. Fael falou que queria fazer um dia com Paula. Eu falei, ok, nós vamos acordar, nós vamos treinar, nós vamos voltar para casa, fazer as coisas de casa, passar no mercado. Não tem nenhum. 400 quilos lá no leg press. Ele acha que eu pego 400 quilos. Não tem glamour, gente. É uma vida simples. E talvez seja até interessante por isso. Talvez seja interessante para as pessoas verem que eu vivo numa simplicidade deliciosa. E que não... Ah, mas você não faz uma viagem legal? Eu faço um monte de coisa legal. Você não tem um carro legal? Tem um carro legal. Seu apartamento é bacana? Para mim é uma delícia, é maravilhoso, é onde eu moro. Ah, você tem outros negócios? Tenho. Você tem investimento? Tenho, mas é simples. E eu não faço questão nenhuma de ficar me filmando dentro de um carro de 500 mil ou de ficar mostrando isso aqui. É legal, quando você mostra, faz uma comparação, né? Quando eu falo, gente, olha, vivi essa vida, olha só que legal, né? A gente construiu isso daqui, olha, minha vida estava assim, agora está assim, isso é muito legal. Mas isso não pode ser o propósito. Então, quando a gente pensa em se transformar, a gente precisa pensar em se transformar e tirar o que está incômodo aqui dentro, independente do resultado que isso possa promover. Por que eu preciso vincular o meu movimento de libertação a um resultado lá fora? Por quê? Porque, como é que você se sente hoje, Paula? Minha cabeça... eu tô ansiosa. Por que você só quer curar ou resolver a tua ansiedade se isso implicar no aumento do faturamento da tua empresa? Seu bem-estar não deveria ser maior do que qualquer outra coisa? Você se sentir bem? Você ter paz? Você ter alegria interna, independente do mundo externo? Não deveria ser a prioridade? Mas por que a gente tem que vincular? Por que a gente tem que buscar um motivo lá fora para fazer um movimento aqui dentro? Ai, olha, eu vim aqui fazer sua terapia. Imagina o que não chega para mim. Meu protocolo custa R$10.200. 3 sessões de 1 hora. Você imagina o tanto de coisa que a pessoa não chega vinculando. Não, eu vou fazer esse protocolo da Paula, porque meu casamento vai mudar. E quando ela chega lá pra minha cara e fala assim, você quer ficar bem? Independente do que aconteça lá fora, você quer aprender a ficar bem? A ter estrutura emocional? Você quer se limpar? Você quer se... eu quero. Então, sobre isso. E óbvio que os depoimentos vêm. E óbvio que uma pessoa livre, uma pessoa que está com a cabeça boa, uma pessoa que tem paz no coração, uma pessoa que não sente mais rejeitada, não muda com o mundo. Uma pessoa que se sente rejeitada, entra no elevador, o cara não dá bom dia para ela, acabou o dia. Porque ela se sente rejeitada. Então, ela precisa do oi do outro para quietar a ferida que ela carrega. Aí o outro não deu oi para ela, o que acontece? O inferno. E isso se expande. Marido, filho, trabalho, chefe, funcionário, subordinado. E aí me vem a palavra, entre aspas, sofrimento. Você enxerga como a questão do sofrimento? Como uma percepção talvez distorcida? Por que eu estou falando isso? Porque a gente entrou nesse ponto
merecedor, do não merecedor, do fácil e do difícil. E aí vem um outro ponto, do sofrimento. Não basta ser difícil, precisa ser sofrido para algumas pessoas, precisa gerar dor, precisa gerar desgaste, precisa chegar em casa e estar muito cansado a ponto de não conseguir fazer nada, porque só assim vale a pena. E aí você colocou que isso pode ser também uma percepção individual, né? Esse ponto que você colocou eu acho fantástico. Todos os dias eu procuro exercitar isso. Por que não pode ser mais fácil do que já é? Por que não pode ser menos esforço e mais resultado? Eu acho que todo mundo, no fundo, está procurando voltar para essa zona de conforto. A gente sai já procurando voltar, né? Então, como é que isso funciona numa percepção alterada da realidade? Olha que interessante. Antigamente, para mim, trabalhar era um fardo. Então, se eu tivesse assistindo um podcast como esse, e eu ouvisse alguém dizendo assim, pode ser fácil, a minha cabeça automaticamente ia projetar o quê? Não quero trabalhar. Porque trabalhar para mim era ruim. Trabalhar era um fardo, trabalhar era um problema, não era um prazer. Por quê? O trabalho é bom ou ruim? O trabalho é neutro. Agora, a cabeça com a qual eu fazia o meu trabalho era ruim demais. Então, para mim, trabalhar era um problema. O nosso problema não é a tarefa. Não é a tarefa. O problema não é você lavar uma louça, não é você limpar uma casa. O problema não é você pegar seu carro e ir de um lugar ao outro, desenvolver uma tarefa, né? Não é eu sair da minha casa, vir aqui, fazer um podcast, não é eu dar uma aula, é com qual cabeça eu dou a minha aula. É com qual cabeça eu gravo um vídeo. Com qual cabeça. Porque veja, para mim era infinitamente mais fácil ministrar uma aula de 4 horas para os meus alunos do que gravar 3 anúncios para o Instagram, que eu gastaria 20 minutos. Então não é sobre a tarefa, é sobre a interpretação que eu tenho sobre o que eu estou fazendo. É como o meu sistema de crenças, ele percebe o que eu estou fazendo, que vai gerar em mim um fardo, um peso, uma exaustão, ou não, ou vai gerar um prazer, um tesão, uma coisa gostosa, uma coisa legal. Tudo depende. Ai, eu não gosto de dirigir, mas de repente, para pegar o carro e ir para a praia, você vai que é uma delícia, porque isso faz sentido para você. A pessoa fala: "Sou procrastinador, eu não faço, eu não termino nada que eu começo". Termina sim. Você começa a comer, você termina de comer. Você começa a tomar um banho, você termina seu banho. Você começa uma conversa com alguém que você gosta, você finaliza a conversa. Então, espera você é um procrastinador? Não, você embarriga coisas que o teu sistema de crença não valida, ele não gosta daquilo. Por que que ele não gosta? Porque você deu informações muito equivocadas para ele sobre aquilo, e isso virou um fardo. Então, quando eu digo que pode ser simples, que pode ser fácil, o que que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a gente pode começar a ter prazer em tornar as coisas leves e agradáveis para nós, que aí entra no que você acabou de falar, tirando essa casca de que para ser útil, para ser valoroso, para ser reconhecido, precisa vir com suor, com drama, com exaustão. Eu preciso estar toda arrebentada, rasgada no final do dia, estrupiada, para mostrar para o meu marido, para os meus seguidores, para a minha família, para os meus filhos o quanto eu me mato por eles, pela nossa vida, por tudo que a gente. Você entendeu? E é simples de você fazer um teste. Imagina como que você sente chegando em casa acabado e mostrando para todo mundo: "Olha aqui, eu faço tudo isso pela nossa família, eu trabalho doente, percebe o valor que você acredita que você gera para quem está ali. E aí você faz o caminho inverso. Fecha os olhos e imagina você chegando em casa, todo serelepe, botando a roupinha, falando: "Vou caminhar". Como se foi seu dia? Foi maravilhoso. Você trabalhou muito, fiz várias tarefas, trabalhei pra caramba, mas tô bem. Tô bem, tô com cansaço físico aqui, porque tô o dia inteiro na rua, peguei um pouco de trânsito, mas tô joia, tô legal, tô feliz, tô realizado, tô bem. Tô cansado, mas tô bem, tá tudo bem. Nossa, mas foi desgastante o seu trabalho? Não, não foi não. Foi de boa. Será que você vai passar na sua cabeça, tá, a imagem de que você se desgasta, de que você ama de verdade, de que você putz, Paulo, não sei, eu acho que quando eu me mostro mais arrebentado, parece que eu mostro o quanto eu amo mais essas pessoas. E se eu tornar tudo muito simples, parece que eu não amo tanto, porque parece que eu não estou sacrificando tanto por elas. Ah, que interessante. Então, que crenças você carrega? De que alguém só ama o outro se há sacrifício, de que alguém só ama o outro se há exaustão,
que o outro só vai se sentir amado se deparar com alguém que está estrupiado, mostrando para ele que fez tudo aquilo por ele. E de onde que vem essa percepção? Onde que essa crença nasceu? Nasceu lá atrás, na sua infância. Como que você se sentia quando seu pai chegava em casa 3 horas da tarde e estava tudo bem? Sentia um absurdo, que eu acho que meu pai tinha que trabalhar até às 10 para a gente ter uma vida melhor. Porque ele chegava, como assim que um homem só trabalha até às 3? A gente tinha uma vida simples, a gente podia ter uma vida muito melhor. A minha casa era mais simples do bairro, meu pai podia trabalhar 10 vezes mais. Ou o contrário. Ou o pai chegava em casa estrupiado, o que ele sentia? Amor profundo, amor, amor, amor. Hoje, se ele quer amar alguém, o que ele faz? Ele tem que mostrar isso para a pessoa. Então, tudo, absolutamente tudo na nossa vida, tudo, todos os nossos comportamentos, o jeito que a gente leva as coisas como elas acontecem pra gente, se elas são mais fáceis, se elas são mais difíceis, se elas são mais pesadas, mais sofridas ou mais leves, não é sobre as coisas, é sobre nosso mundo interno, não tem nada lá fora, tá tudo aqui dentro. Sou eu que tô dando comando, tem que ser assim, porque assim é bom. Óbvio que não sai da lógica, sai do campo emocional inconsciente. Tá dando para entender, Fá? E o que você deu de exemplo aí, às vezes é muito mais, é um exemplo prático, às vezes a gente está sentado aqui conversando 2 horas, é mais tranquilo do que você produzir um vídeo de 1 minuto, 2 minutos lá para um Instagram, você quebra muito mais a cabeça, desgasta muito mais energia, porque é um outro formato, então, às vezes também aparenta para as pessoas que o mais curto, que dá menos trabalho e que aquela situação mais prolongada, ela é mais difícil, mas depende. Isso aqui pode estar trazendo uma energia diferente para uma pessoa. A pessoa pode ficar 5 horas dentro de um avião, dormindo, ela pode ficar em crise de pânico. Uhum. Então é muito relativo isso, né? E o que você diz para as pessoas que chegam até você e falam, Paula, já li tudo, tô sabendo de tudo, sou o rei da teoria. Tá tudo entendido, eu entendi tudo, mas não vai acontecer comigo, porque eu tô vendo que não tá dando resultado. Então, o que você diz para as pessoas que já estão assim, transbordando de teoria, mas deve chegar muito caso. Já li Hélio Couto, já li o Krishnamurti, já li Buda, Jesus, Lei da Atração, vi o Segredo 55 mil vezes, mas eu não consigo. Falta jornada terapêutica. Não é para pegar todo o conhecimento e jogar no lixo, não. Esse conhecimento é válido, tem o seu valor. Só que você precisa realizar uma jornada terapêutica. Tem um movimento de ir para dentro que você não fez. Você acha que fez. Você fez na cabeça, através da sua razão, por conta de tudo que você estudou. Não aconteceu no campo emocional inconsciente. Não aconteceu no lugar, não aconteceu no principal. Se fosse o contrário, seria mais fácil. Uma pessoa que nunca leu nada, não sabe de nada, ela senta na minha frente e fala assim, tô com esse problema. Não sei de nada, de nada, de nada. Eu falo, tá bom, vamos entender por que você sente o que você sente? Vamos. Ela não sabe de nada. A gente vai lá, limpa, resolve, trata, muda a percepção, vai expandindo o nível de consciência, vai dando um conteúdo legal para ela receber uma nutrição emocional diferente da que ela recebeu a vida inteira. Essa pessoa vai se sentindo melhor na vida, ela vai se sentindo mais leve, ela vai ficando mais confortável com as questões dela do dia a dia, vai sabendo lidar melhor com tudo, só que ela não tem conhecimento de nada. Nada sobre isso, nada sobre aquilo, nada sobre aquilo. Essa pessoa vai melhor do que uma pessoa cheia de técnica, de filosofia, de ensinamento, que acha que sabe. Porque você pode saber uma técnica, você pode saber uma filosofia, mas se você não trouxer para o campo terapêutico, não vai funcionar. E o que é campo terapêutico? É investigação profunda, mudança de perspectiva de vida, tem que mudar o sentimento que te acometeu lá atrás. Você sabe qual que é um erro assim que acontece com muita gente que vem assim, né, da espiritualidade, que fala que é espiritualista e chega no meu canal? A pessoa, ela acha que o fato dela ter compreendido a história dela racionalmente falando no momento presente, e de fato muitas compreenderam, ela acredita que isso a libertou das amarras que ela carrega. Não libertou. Hoje eu, Paula, com 40 anos, tenho um nível de maturidade que eu não tinha com 15, certo? Beleza. Se racionalmente eu começo a te contar uma história que aconteceu comigo com 15 anos, sem fazer processo nenhum, é óbvio que eu posso até contar rindo ou brincando daquele evento, porque a minha cabeça hoje é diferente. Eu vou contar as peripécias que eu fiz quando eu era criança para você, nós vamos rir. Por quê? Porque eu tenho 40 anos. Já desenrolou um monte de coisa, eu entendo um monte de coisa de um jeito diferente. Isso não quer dizer que eu curei
o meu campo. Não quer dizer. Quer dizer que eu entendi na minha razão. Mas entender na razão não tem o poder de transformar o emocional. O emocional, ele precisa de técnica, ele precisa ser acessado. E para eu acessar o meu emocional, olha agora que loucura. Eu tenho que ir exatamente na contramão do que a minha cabeça diz. A minha cabeça diz: deixei isso para lá. Para me curar, eu não posso deixar isso para lá. Eu tenho que trazer isso tudo para fora. Eu estava tendo uma conversa com uma pessoa essa semana, e aí ele disse assim: tal coisa não me desceu, não. Eu falei: não desceu? Não deixa descer. Porque vai virar uma gastrite. Vamos pôr pra fora, vamos vomitar. Fala. O que não desceu? Começa a falar. Vai soltando, vai falando. Porque a cura, ela só vai acontecer quando eu deixar vir aquilo. E aí, olha que interessante. Saímos de uma conversa equilibrada e madura por uma conversa que parecia briga de rua. Eu não estou dizendo que é assim que você vai fazer na sua vida. Eu estou dizendo que é assim que a gente faz no processo terapêutico. Eu preciso, num processo terapêutico, deixar o meu instinto vir. Eu preciso deixar a minha sombra se manifestar. Eu preciso deixar o meu lado animalesco, né, como o povo fala aí, que não é nada disso. Eu preciso acessar, eu preciso deixar ele vir se comunicar comigo. Ele tem que ser acessado com absoluta liberdade, porque senão não há cura. Não há. Entendeu, Fá? É algo que muitas vezes as pessoas olham e falam, esse aí ficou louco, não é? Porque a pessoa começou a lidar com essas questões. E eu digo assim, o esse aí ficou louco não é nem pela questão da pessoa estar fazendo besteira. É porque a pessoa realmente já não está naquele molde, já não está naquela programação, ela não está naquele previsível. Aí alguém olha de fora e fala, isso aí ficou louco. Mas o que é ficar louco? Pois é, eu mesmo, né, já não sou muito um padrão de uma terapeuta que aborda determinados temas, né? Nem fisicamente, nem meu comportamento nas redes sociais não traduz muito o que as pessoas esperam, né? Então as pessoas elas esperam um tipo de elas querem se conectar com um estereótipo ali, né, que, sei lá, faça algum sentido para ela. E aí quando ela chega no meu canal, ela acha que é uma menina. Outro dia tinha um comentário no meu vídeo assim: Paula, inacreditável, você tá com um moletom laranja, falando um troço tão complexo e tão profundo, e no fim a gente morre de rir, e é tudo que a gente precisava para se curar e se libertar. Então, assim, qual o problema do moletom? Eu atendo de pijama, qual o problema? Tudo que eu construí na minha vida era exatamente para poder chegar nesse lugar. Aí quando você chega no lugar, te fala assim: ah, não, mas você não pode. Imagina seu prazer de vir gravar o podcast com a camisa. Fala assim: não, a partir de hoje você tem que vir, meu filho, de terno, vai vir engravatado, porque não faz sentido você abordar determinados temas desse jeito aí que você vem. Desculpa, eu respeito o povo tudinho que faz aí, é o negócio da autoridade, que tem que botar a roupa da cor X, Y. Eu tô fora disso. Ah, mas aí você vai atrair menos pessoas. Eu vou atrair o que tem que atrair. Nem mais, nem menos. E eu não vou sair do meu natural para ir para um lugar que não faz sentido para mim estar nele. Entendeu? Botando um troço que não me cabe, vestindo uma roupa que não me serve, eu já saio totalmente da minha espontaneidade. Imagina eu sentar numa mesa para fazer uma entrevista que eu não posso falar do meu jeito, não posso balançar a minha mão. Olha, a senhora tem que ficar assim, não me solte um palavrão, e não me... eu não vou nesse lugar fazer o quê? Entendeu? Eu travo a minha espontaneidade, que é o que eu tenho de melhor. Eu travo o meu fluxo, que é o que eu tenho de melhor. Eu tenho que ficar pensando no que eu vou falar, na palavra que vai sair da minha boca. Olha, não dá. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito mais ligadas na simplicidade que uma pessoa pode passar. Eu falo assim, também não tenho nada contra, mas assim, às vezes a pessoa põe aquele gel, a pessoa tá embalada a vácuo. Se ela gosta, Fael, se ela curte, se ela tá no vácuo dela, mas ela adora, glória a Deus. Porque às vezes se eu tirar ela do vácuo, aí ela fica igual eu no vácuo, entendeu? Ela fala assim: eu não tô me achando. Você pode me embalar de novo? Entende? Agora, a questão é quando não é genuíno teu o negócio. É E isso. é nítido, né? É nítido. Você vê, você fala: pai amado, dá quase vontade de eu ir lá e desencapar aquilo tudo, porque, né? Não, é que às vezes alguém falou, não, você tem que gerar autoridade e ser assim, mas a pessoa, ela quer estar de regata ali. Pois é. E ela podia gerar autoridade. Eu falo assim, pegue alguém que você endeusa, assim, uma pessoa, às vezes, que tá com aquela lavagem cerebral. Você consegue imaginar essa pessoa de regata na praia?
ou no mercado, numa fila, xingando. Nervosa, xingando o outro, tendo relação, entendeu? Tem umas, enfim, deixa pra lá. Mas é isso, então, porque as pessoas elas são normais. No seu conteúdo, ela pode se desenvolver num aspecto mais ou menos que o outro e tal, mas ela é um indivíduo. E enquanto indivíduo, elas têm suas desordens emocionais, ela está na sua batalha interna, ela está no seu desafio. Para que nós precisamos colocar uma pessoa num pedestal? Com qual objetivo? É por isso que o povo fica tudo maluco quando sai notícia no jornal. Fulano de tal, líder de tal, não sei o quê. Ah, foi pego com tal situação. Ah, o fulano de tal, líder do movimento espiritualista tal, foi pego com droga, não sei o quê. O povo fica... Fala, gente, mas por que é isso? Porque ele está numa posição de ser um cara que carrega uma mensagem? O cara não tem as desordens emocionais dele? Ele não está na batalha dele? Ele não está no desafio dele? De onde que mundo vocês vivem, gente? Ai, fica arrasado. Tem gente que não dorme, passa uma semana chorando. Eu acreditei nele, porque você é tchonga. Quem que mandou você acreditar? Você tem que ver ele como um indivíduo. Quando você vê como um indivíduo, você neutraliza a pessoa. Ela não é Deus e não é o diabo. Ela é um indivíduo, cara. Uhum. Eu sou um indivíduo. Todo podcast que eu vou, eu conto meus BO, eu conto minhas coisas, eu falo um negócio daqui e dali. Por quê? Para você parar com essa bobagem que a sua cabeça fala, que você tem que colocar o povo no pedestal ou no limbo. Olha essa pessoa, Deus que me livre. Se você soubesse quanta coisa você perde de incrível numa pessoa que às vezes você acha que é um limbo, você perde tanto aprendizado, nem que seja para você ver o que você não precisa fazer. Às vezes tem uma pessoa andando no limbo, para você ver quanto é ruim o limbo e não ir para lá. Porque se ninguém andasse no limbo e te mostrasse que é ruim, talvez você fosse fazer um passeiozinho lá para ver se valia a pena. Gente, olha que bênção, que bom que teve alguém que escorregou ali e tá me mostrando. Ô Paulo, não escorrega aqui não, me ralei todinho. Aí eu vou lá e faço o quê? Arrebento com a pessoa. Hoje mesmo eu tava vendo um corte de um rapaz, eu não entendi muito bem se ele é um cientista, se ele é físico, eu não entendi, mas ele tava fazendo aquele react, né, reagindo a um vídeo daquela psiquiatra, a doutora Beatriz, Ana alguma coisa. Beatriz? É, dela. E aí ele tava reagindo a um vídeo dela. E ele pôs o corte dela, ela falando da energia do celular, que é compatível com a energia do cérebro, um troço assim, e ele arrebentando ela, né? Isso aqui é um absurdo, porque não tem nada a ver o que a senhora tá falando, isso é um desserviço, pipipi, papapó. Eu não estou falando que o que ela tá falando é bom, errado ou ruim, nem a conheço. Ele também não conheço, nem tô falando que ele fez um jeito certo, um jeito errado, não. Mas o que me intriga, os comentários. Aí, quando você vai nos comentários, o que que tem? A ira de quem ama a imagem da Ana Beatriz, arrebentando o cara. E a ira de quem ou inveja ou não suporta a Ana Beatriz, arrebentando a Ana Beatriz. E eu fico olhando aquilo, eu falo assim, gente, que interessante, porque se a gente separasse a emoção do fato, a gente só teria alguém que tem uma expertise nessa área muito legal, corrigindo uma fala de alguém que tem uma expertise em outra área e por algum motivo, numa pergunta, num momento ali, foi falar o que ela acha, ela falou o que ela acha, não quer dizer que aquilo é a verdade científica da coisa toda e tal. E tudo bem, e legal o cara também falar, gente, ó, não é bem isso aqui, né? Então essa mulher pode ser muito boa em outras coisas, muito legal, mas isso aqui, né, não é bem assim que o troço funciona. Legal, seria muito útil, seria construtivo, seria bacana. E aí, o que que rola? Eu, né, eu indivíduo assistindo aquilo, observando as minhas emoções. Então, se eu sinto inveja daquela mulher, se eu sinto um monte de coisa, eu vejo alguém batendo nela, me dá alegria. Ai, olha, tá vendo? Essa sabe tudo, que acha que não sei o que. Ai, olha, mas mereceu tomar essa lambada mesmo. Aí, o outro lado, de quem gosta dela, arrebentando o cara, mas o cara tá dando uma informação bacana, por que tá arrebentando ele? Porque não é nem sobre o cara, nem sobre a Ana Beatriz, é sobre a minha ferida. Então, igual eu digo sempre para os meus alunos, a internet, ela virou uma possibilidade de você vomitar suas dores todinhas. Porque você não faz terapia, você não conhece o seu mundo interno, e nem estou falando da terapia tradicional, não, estou falando de uma terapia profunda mesmo, um chacoalhar, sabe, que chacoalha até sua alma. A pessoa usa a internet para isso. Usa a internet para arrebentar o outro, que não é o outro, é ela, né, que é o aspecto dela, que está ali se manifestando, sem entender o que ela está fazendo. Ela podia ter uma grande oportunidade, cura.
É um mecanismo de defesa, porque aqui a gente também tem, quem escreve um monte de coisa, tal. Normalmente é um perfil sem foto, a pessoa tá, e aí já foi feito um experimento. Pegaram essas pessoas aí, conseguiram achar que estavam descascando a outra, aí colocaram ela à frente, a pessoa daí muda, a pessoa já dá aquela, não, opa, tudo bem, naquela hora Muda ali, tudo. já muda, porque Muda. E por que que muda? teve que Porque um enfrentamento, sei já lá. não tá mais na ferida dela, Fael. Quando a gente se depara com uma mensagem, explode a nossa ferida, e aí, assim, a gente tem que se controlar muito no plano físico. Quando explode a tua ferida no chefe, você não geralmente você não engole, porque você não quer perder o emprego. Às vezes explode a sua ferida com seu filho no shopping, você segura, mas em casa você arrebenta. Explode com o marido no lugar público, às vezes você segura, em casa você arrebenta. Essa nossa constante trava, a internet veio, meu filho, para destravar o povo. Então, quando eu vou lá e vomito aquilo tudo, não é sobre a pessoa. Por isso que quando eu boto o indivíduo na frente do outro, aquela ira nem tá mais lá, porque não era sobre o outro, era sobre ele. E quando ele vomitou, ele relaxou. Se no momento seguinte daquele vômito eu levasse a pessoa lá, ele já ia olhar diferente. Ele já fala, você falou, né, tal coisa. Aí você fica olhando assim, você fala, nossa, não é verdade, mas eu tava com raiva de você até agora a gente tá conversando, o troço já mudou. O que aconteceu? O que aconteceu é que o que explodiu dentro de mim não tem nada a ver com você, eu nem te conheço, cara. Tem nada a ver. Eu gastei meu dedo ali digitando, eu gastei meu tempo. Eu escrevi, rebati, respondi, rebati. Tem nada a ver com você, eu tô rebatendo um troço dentro de mim. Eu tô rebatendo meu pai nesse comentário aqui, eu tô rebatendo minha mãe, eu tô rebatendo um aspecto meu que eu tenho raiva. Não tem ninguém lá fora, só tem eu brigando comigo mesmo. Tem eu brigando com a minha ferida se expondo. A hora que aquilo ali acaba, relaxei, eu nem lembro mais. Você viu que você escreveu no comentário do fulano? É? Era o que mesmo? Porque não era sobre nada daquilo. E às vezes o cara fala, e ele nem achou ruim, como assim? Pois é. Porque se É, a gente também for se incomodar com tudo que fala, a gente não trabalha, a gente não vive, não faz nada. é a idealização de terceiros. Até a gente comentou brevemente sobre o Krishnamurti, né? Eu acho que é um bom exemplo. A gente falou num outro podcast sobre ele. Porque foi isso, todo mundo olhou pro cara e falou assim: não, esse aqui é o avatar da nova era, esse é o Cristo que voltou, não sei o quê. Ele mesmo chegou e falou: não, peraí, eu não sou esse cara que vocês estão esperando. E aí o que aconteceu? As pessoas, como assim você não é esse cara? Elas ficavam revoltadas, porque ele tinha que ser aquele cara. Então todo mundo que rompe, eu acho que é algo que é o que outro tinha uma expectativa, gera uma decepção, mas aí essa decepção é porque aquela pessoa está estendendo as expectativas ao terceiro e não está olhando para o que ela pode fazer. E aí o questionamento é, qual a necessidade? Eu só posso ouvir, eu só posso me relacionar com uma ideia, aprender através de uma ideia proposta, se eu colocar essa pessoa no pedestal? Eu não posso aproveitar um conteúdo de valor sabendo que existem N questões que eu não vou concordar que essa pessoa traz? Então, é 8 ou 80? Ou você é perfeito ou você é um problemático, e aí sendo problemático nada eu aproveito, e aí sendo perfeito eu não posso ver nada que, sei lá, que seja disfuncional, não existe disfuncional, mas eu estou falando aos olhos do físico, né, do que a gente considera certo, errado, bom ou ruim, qual o problema? Então, quer dizer, você chega pra uma pessoa que estudou 20 anos o fulaninho de tal, aí esse fulaninho de tal um dia pega o microfone e fala assim, então, a gente contar um negócio pra vocês, eu ensinei vocês, né, lei da atração, 30 anos, mas o que eu nunca contei é que eu sempre carreguei uma dor, uma ferida tal, que eu tinha uma filha, que eu não falava com ela, que ela eu não tinha uma relação péssima com a minha filha, e eu tinha essa dor, eu carreguei essa dor a vida inteira dentro de mim. Mas eu nunca falei pra vocês. Você é uma fraude. Tudo que você ensinou era mentira. Você não viveu o que você... Como assim? O cara não quis falar X, se é certo ou errado, cada um com seus problemas. Eu gosto de falar, porque eu não gosto de telhado de vida, eu me sinto bem. Mas tem gente que não quer falar, é um direito dele, não quer falar da vida dele. Ele quer ensinar um troço que é legal, que funcionou pra ele em várias áreas, funcionou pra ele de várias formas. Quer dizer que vai funcionar pra você pra tudo? Não. Mas quer dizer, você precisa botar a pessoa no céu ou no inferno? Aí você bota no inferno e você não vai aprender nada com ela? Você devia aprender muita coisa com a ideia do diabo, por exemplo. Vai ser muito útil na sua vida.
Assim como vai ser muito útil você aprender um monte de coisa sobre a ideia de Deus, anjo, etc. É muito útil que a gente olhe para tudo. Muito útil. Agora, se eu descaracterizo, se eu desconsidero, se eu invalido, eu não aprendo com aquilo. E tem tanta informação relevante em um monte de lugar que eu considero errado, feio e sujo, e eu tô perdendo a chance de aprender com aquilo. É algo bem assim, porque o que eu vejo muito hoje, é que o seu trabalho é totalmente diferenciado, é assim, normalmente as pessoas que estão à frente de algo, de forma até inconsciente, passam a mensagem, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, e é assim que faz. O jeito que você faz com as pessoas é diferente, não tem que fazer. A realidade dela é essa, e a situação é essa. E aí, o que você vai fazer a respeito? Não é? Porque eu acho que é aí que está o grande X da questão. Muitas pessoas também atribuem algo que aconteceu e que não estava sendo esperado que acontecesse como um milagre. Como é que você enxerga a questão quando chega essa abordagem? Foi um milagre? Então, essa foi a sensação que a pessoa teve, né? Então, por exemplo, ontem na aula tinha uma moça, ela disse assim: Paula, fiz o treinamento e tal, parei de fumar. E não estou comendo igual uma louca, como todas as outras vezes que fiz a tentativa de parar e comia demais. Aí a outra dando um outro depoimento, tal, tal. Isso é um milagre? Primeiro vamos definir milagre, né? Eu vou falar aqui, talvez não seja assim para todo mundo, mas o que eu entendo como forma universal de perceber o milagre é um favor imerecido, uma graça imerecida, né? Graça, você recebe ali uma contemplação de um benefício. Eu não acredito nisso. Por que que eu não acredito nisso? Porque eu acredito no campo. Então eu acredito que só pode chegar para mim o que eu conecto. E não pode chegar para mim o que eu afasto. Então, eu não acredito em milagre. Eu acredito num campo que está favorável a receber determinadas coisas e desfavorável a receber determinadas coisas. Então, para mim não existe milagre. Existe mudança de campo. Ou seja, mudei uma sensação, mudei uma forma de pensar. Isso automaticamente faz com que eu mude meus comportamentos. Automaticamente eu altero alguns resultados na minha vida. Então, para mim, o tal do milagre é uma mudança interna. Ponto. É como eu vejo. Não é um favor imerecido, não é como um Deus ou um guia, um mentor, sei lá o quê, que, olha, você pediu tanto que agora você merece receber isso. Porque para eu validar essa teoria, eu preciso validar essa teoria para todo mundo, senão ela não é válida. Quantas pessoas estão pedindo um milagre 20 anos? Ah, mas não teve fé. Bom, e você? Você teve fé para receber esse milagre, mas aí você não teve a mesma fé? Porque você é o mesmo indivíduo, você pediu 10 coisas, você recebeu uma, 9 não. Então quer dizer que você aplicou a sua fé em uma e não aplicou nas outras 10? Ou não é o mesmo indivíduo que está pedindo? Com o mesmo pacote de emoções? Ah, não, mas é que para isso eu tenho fé, para isso eu não tenho. Tá, e você tem fé para isso e não tem para isso por quê? Porque aqui você tem uma crença positiva e favorável para receber isso, não tem bloqueio. Aqui você tem um monte de bloqueio. Ah, Paula, porque eu consigo acreditar que eu posso conseguir um bom emprego. Então eu tenho fé que isso vai acontecer. Mas eu não consigo acreditar que eu vou ter um casamento feliz. Eu não tenho fé para isso. Aí, quer dizer, você tem fé para o trabalho e você pede o trabalho e recebe. Mas será que alguém te deu? Ou foi sua própria crença positiva que te fez alcançar aquilo? Então, é como eu penso hoje. Cada um pensa do jeito que quiser. Por isso que para mim milagre nada mais é do que uma mudança, uma alteração nos seus sentimentos, na sua forma de pensar, que altera o seu campo, altera seu comportamento, altera o seu resultado. É como eu penso. É como se todas as informações estivessem à disposição e você acessa, se você permite ou você não acessa. Porque a gente ouve a palavra cocriar, né? E eu já ouvi também o termo que você não vai cocriar, você não cria, você só acessa. Como é que você vê? Existe uma queda de braço entre essas duas percepções? Eu não sei por que tanta discussão em torno desse troço, porque no fim do dia você só quer saber o que você conseguiu e o que você não conseguiu. O termo não muda nada, o jeito, né? Você só quer saber como é que faz. Eu sou uma pessoa prática, eu vou lá ficar brigando que co-criou, é o acesso à informação. Eu quero saber de nada disso, quero saber como resolve.
É só isso que eu quero saber. E todo mundo que tá aí no fim do dia, isso daí. Você fica brigando no grupo do WhatsApp com o povo, que é cocria, que é informação. Eu quero saber o que muda no fim do dia. Porque tanto o povo que acredita que cocria quanto o povo da informação, ele vai mandar você mudar a sua crença. Todas as discussões em volta de todos esses temas. No final, vai dizer o quê? Não, porque você tem que mudar as suas crenças. Você tem que mudar o que você sente, o que você pensa. Eu não precisava mais ter conversa sobre isso. Na verdade, podia estar todo mundo engajado em fazer o quê? Na parte terapêutica. Se não tivesse ninguém falando nada disso, só tivesse todo mundo engajado na parte terapêutica, expandir a consciência. Mas o que é expandir a consciência? Expandir a consciência nem é sobre espiritualidade. Expandir a consciência é só promover dentro de você informações diferentes da que você promoveu até hoje. Então, se até hoje você acreditava no injusto, você começa a compreender que não tem injustiça no campo terapêutico emocional. Você trata a justiça ou a injustiça no plano físico, e aí você lida com ela, mas no plano emocional, terapêutico invisível, ela não existe mais. Então, expandir a consciência é só alterar as percepções que você teve, a forma de pensar a vida que você teve até hoje, que você já entendeu que não te favorece no plano invisível. Então, como é que eu penso a vida? Eu penso assim. Você pensa assim para os dois planos? Ah, eu penso, Paula, eu acho que é injusto tanto aqui no plano físico quanto no meu coração. Então, você tem um problemão. Porque se você sente injusto no seu coração, você já deu seu poder para o outro. Esse jeito de pensar a vida no plano invisível não te favorece. Vamos expandir a consciência? Vamos. O que é expandir a consciência? Vou fazer uma viagem astral hoje à noite. Não é isso. A viagem astral pode ser uma brincadeira no playground. Igual você vai no parquinho, a viagem astral é uma brincadeira no playground. Pode ter lá seus benefícios e pessoas, e no parquinho também vai ter. Agora, o que é o processo terapêutico? É como eu vou perceber esse troço aqui. Quando eu sinto que tem injustiça no meu mundo interno, eu estou dando meu poder para o outro. Qual é o meu trabalho? Vou para a igreja rezar? Não. Vou fazer um retiro espiritual? Não. Você vai pegar o sentimento de injustiça, buscar onde ele se tornou real para você e tratar. É só isso que tem que ser feito. Todo o resto pode ser a diversão da sua vida. Ler milhares de livros sobre espiritualidade, ir na igreja, no centro, tomar passe, virar do avesso, ir na piscina de bolinha, não importa. Não mistura Lé com Cré. Processo terapêutico é uma coisa, todo o resto é outra. Um não invalida o outro, mas esse não substitui esse aqui. Mas eu sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa espiritualista, mas eu já li tantos livros, mas eu prego na igreja, mas eu falo no centro, mas eu faço caridade. E você sente o que no coração? Rejeição. Não tem nada a ver. Tem que tratar a emoção terapeuticamente. E aí, se você chegasse para mim e dissesse assim, temos dois grupos de pessoas. Uma toda espiritualizada, faz tudo isso que nós falamos. A outra não faz nada. Faz nada. Mas essa outra que não faz nada, está tratando o emocional. Lá na frente, no dia do julgamento final, quem é que internamente vai estar mais limpo? Quem é que internamente vai ter o teu olhar mais limpo, vendo luz em tudo? Quem limpou o seu mundo interno. Porque quem não limpou, vai chegar cheio de ações para apresentar. Preguei, doei, fiz retiro, fiz vigília, fiz jejum. Mas e o seu olhar? Ah, não. Inclusive esse povo que está aí do lado devia estar no inferno. Porque eles não fizeram nada que eu fiz. Ao olhar. Agora, esse povo aqui não está com essa sensação, não está com esse sentimento, porque o olhar está puro. Por que ele está puro? Porque limpou. Limpou, expandiu a consciência, limpou a emoção, expandiu a consciência, limpou a emoção. Já não vê mais injustiça, já não vê mais a história do milagre, porque não tem um beneficiado e outro não. Já não vê diferença. Esse cara aqui, ele entendeu o troço todo, mas não leu um livro. Mas não fez um retiro espiritual. Ele nem tem, até ateu está aqui. Mas ele tem respeito pela vida. Às vezes mais do que o outro que vai na igreja e fala que acredita em Deus, porque tá indo, porque tem medo. Não está indo por respeito à existência. Não está indo porque realmente conecta numa inteligência suprema maior. E confia que tudo coopera para o bem. Outro dia eu tive essa conversa com a minha mãe, né? Ela vai fazer uma cirurgia da coluna. E ela tava com medo e assim, assado, não sei o que lá. Eu falei assim, mãe, todos os dias você me manda 50 mil vídeos. Da profeta fulaninha, da outra fulaninha, do não sei o quê. O que adianta? Você me manda todos esses dias, eu não assisto nenhum. Mas eu tenho plena convicção que tudo vai cooperar para o seu bem na cirurgia. Eu não preciso assistir nada, não preciso ler nada. É uma convicção. Não importa o que aconteça com você, eu sei que é exatamente o que você precisa e merece. E eu, como sua filha, é o que preciso e mereço do que vai acontecer com você, porque querendo ou não, respinga em todo mundo. Então não tem nada aqui que vai acontecer por acaso. Só vai acontecer o que tiver que acontecer, debaixo da perfeita e soberana vontade do que rege a tua vida, que é o teu campo. E eu, por ser sua filha, tenho um campo junto com isso tudo aqui. Então é isso, mano. Falei, o
que adiantou todos os livros que você leu? O que adiantou todos os vídeos que você assistiu? Se na hora que o calo aperta, na hora que o bicho pega, você não usa a tua fé, que você diz que tem. Eu não sei se você tem. Você diz que tem. Com ações, com 500 vídeos, com briga em WhatsApp para mostrar para os outros que é certo. Eu não sei se tem. Você diz que tem. Mas quando é que eu vejo se você tem? Quando você usa. Quando o pau tora e você fala o quê? Eu confio que tudo coopera para o meu bem. E sente isso na tua alma. Ah, mas eu tô agoniada, tudo coopera para o meu bem. Tô com medo, mas eu sei que tudo coopera para o meu bem. Nossa, eu tô assim, eu tô. Mas eu sei que tudo coopera para o meu bem. O que quer que aconteça. Não é eu sei que tudo coopera para o meu bem, vai dar tudo certo. Eu não sei se vai dar tudo certo. Mas eu sei que tudo coopera para o meu bem. Porque eu nem sei se o meu certo me serve. Será que o meu certo me serve? É espetacular isso. E aí, pessoal? Não, fala aqui, o que está acontecendo na tua cabeça agora aí? Eu gostaria que você colocasse um feedback. Coloca aí, o que tá? Tá dando curto-circuito? Se tá dando curto-circuito, é bom, tá? É muito bom. Aposto que você também tá falando assim, nossa, eu gostaria de me aprofundar mais. Você acha que aqui nessas poucas horas você conseguiu pegar aqui a profundidade do trabalho dela? Não, você pegou a ponta do iceberg, é uma porcentagem mínima que já deve estar dando um curto-circuito aí. Então, para acessar algo que vai fazer esse curto-circuito expandir mais, eu quero que você passe para o pessoal as possibilidades aí que estão em aberto para que as pessoas possam entrar no seu universo. Tá. Gente, primeiro, antes de mais nada, eu quero agradecer todos os seguidores do Fael que acabam chegando no meu canal e são muito queridos, muito carinhosos. Você que chegou nesse vídeo aqui agora, tem outros vídeos aqui no YouTube do Fael. A gente fez outros podcasts, acho que 2 ou 3, né, Fá? 3. Acho que tem uma agora playlist é o quarto até, já. Esse é o quarto. Assistam os outros. Nós falamos sobre a energia do dinheiro, a gente já falou sobre a energia da sexualidade. É tanto papo bom nesse nível para mais. Então, assista aos outros podcasts, porque eu tenho certeza que vai, assim, explodir a tua consciência. Depois disso, acesse as minhas redes sociais, o conteúdo gratuito. Também tem o nosso YouTube, tem o nosso Instagram. Tem muita coisa maravilhosa para você começar a mergulhar nesse mundo que talvez você acha que conhece, só que quando você começar a botar o seu pezinho aí nesse mar todo, você vai perceber que tem muita coisa que você não fazia nem ideia. Isso vai te chacoalhar positivamente. Agora, para quem já está aí num nível mais avançado, para quem já, sabe, já é igual a gente que já quer chegar mergulhando de cabeça no troço todo, a gente fez uma coisa bacana para vocês. Se você quiser acessar alguns cursos meus que eu oferto em combos com descontos de Black Friday, nós vamos deixar disponível para vocês um link com várias opções de treinamentos por um preço assim surreal. Nem na minha plataforma hoje, se você entrar hoje na minha plataforma, não tem o desconto que eu estou entregando para o Fael deste combo específico que nós montamos para cá. Então, o Fá vai deixar um link para você. Quando você clicar lá, vai abrir uma página com várias opções. Então, você vai ter várias opções de vários treinamentos. Está tudo explicadinho, o que cada um apresenta, qual é a transformação que cada um gera. Agora, de forma resumida, o que você vai acessar em cada treinamento? O seu mundo interno. Então, eu vou te conduzindo com dinâmicas, com exercícios, com auto-hipnoses, com meditações, em cada um, dentro da proposta, te levando de uma forma muito mais profunda do que essas que você está habituado aí na nossa área, né, de desenvolvimento e terapêutico. Então, clica no botão, nem que por curiosidade, clica, vai lá, acessa, dá uma lida para você conhecer cada treinamento e ver o desconto que a gente está aplicando nesse combo especial para vocês. Beleza? Eu tenho certeza que vai promover, assim, uma mudança maravilhosa na sua vida. E você que está me assistindo, que já é minha aluna, ou que já comprou algum treinamento meu através aqui do podcast do Fel, deixa o seu depoimento aqui, porque outras pessoas, muitas vezes elas acreditam mais no depoimento de alguém que é desconhecido do que no que a gente fala, né, Fá? Então é importante, se é minha aluna, se você já consumiu algum conteúdo meu, conta aqui pra gente a transformação que gerou na sua vida. E é verdade, porque todo podcast que ela vem, os depoimentos são gigantescos. Então, assim, as pessoas colocam aquilo que sentem e nós temos uma playlist aqui chamada Paula Correia, né? E o que ela falou é fato. A gente está aqui com essa possibilidade e se eu fosse você, eu aproveitaria, porque é muito bom.
tá? É muito bom e é exclusivo para cá, porque a gente já tem aí alguns episódios juntos, a gente desenvolveu aqui uma energia bacana e com o público também interagindo. Então, aproveite essa oportunidade. Eu quero agradecer pela sua disposição de estar aqui mais uma vez, batendo Obrigada, esse papo, Fá. entregando esse conteúdo absurdo para o pessoal, né? E vamos deixar as portas abertas para novas participações. Gratidão mesmo. Obrigada, Fel. Obrigada, gente. Deus abençoe. Que vocês sintam aí o coração bem quentinho, cheio da presença do Criador. Beijo, até a próxima.